Boa noite, galera. Fabiano Marcucci aqui, sou presidente do Instituto 1 Million e a gente decidiu, nesses últimos tempos, criar mais canais de comunicação aqui com a nossa audiência e criamos um grande marco para a gente, que é a entrada oficialmente nesse canal maravilhoso que é o podcast. E nós criamos, então, o Educadamente, que vai ser aqui mais um canal para a gente distribuir aí conteúdo na área de informação, na área de desenvolvimento humano, na área de saúde, na área de alta performance, tudo que puder contribuir para a evolução, seja social, pessoal, profissional, da nossa audiência, vai estar aqui e a gente vai trazer sempre aí convidados para que a gente possa bater um papo gostoso e vocês possam aproveitar aí tudo que cada um de nós pode trazer aqui de insight para vocês. Hoje a gente trouxe aqui para bater esse papo com a gente a Viviane Alves Marcucci, que é uma competidora de fisiculturismo, empresária da área da suplementação alimentar. Teve uma performance fantástica aí em um ano, né, nessa nova profissão que ela escolheu ter, que é a área do fisiculturismo, e por isso ela é uma das nossas convidadas de hoje para falar um pouco sobre alta performance e a experiência dela com relação a esse desenvolvimento nesse curto espaço de tempo, trazendo as ferramentas que ela utilizou e tal, para que vocês possam acompanhar um pouquinho sobre isso. E aqui também temos o nosso Thiago Ferreira, cara, também um grande empreendedor, também da área da educação física, tem a academia dele, a Fit Life, é um cara que conheço há bastante tempo e sei da evolução que ele teve como pessoa, como profissional, como empreendedor, e vai ser um bate-papo bem legal, bem gostoso, espero que todos gostem, e é só o primeiro de muitos que ainda vão vir aqui, Educadamente, trazendo aqui informação de qualidade para vocês. Bom, Tiagão, Viviane, é uma honra receber vocês aqui, tá? Eu acredito que verdadeiramente nesse mundo aqui o que a gente pode deixar quando a gente se for é conhecimento. Conhecimento e informação é uma coisa que nunca acaba. Você transmite aqui, ele entra numa frequência e vai ao longo da história. Assim como a gente vem se usufruindo hoje de informações que durante muitos anos atrás foram passadas, hoje nós estamos criando as nossas, né? E eu escolhi especialmente vocês dois aqui porque eu tenho como pessoas referências assim quando se trata de alta performance, porque eu acompanhei a performance que vocês vieram tendo depois que decidiram desenvolver. Não só a parte técnica, a parte física, mas também a parte mental, né? O fortalecimento da mente para poder produzir os resultados que vocês querem. Tá? Seja muito bem-vindo, Thiago. Seja muito bem-vinda, Viviane. Fiquem à vontade, é um bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as nossas experiências e com isso poder contribuir aí para a galera que está ouvindo. Viviane, como é que foi essa experiência aí de um ano sair do zero absoluto, praticamente sem nenhum tipo de resultado, ir para um Arnold lá em São Paulo, trazer um resultado maravilhoso e agora mais recentemente no Eduardo Correia trazer a coroa, né, que é o título maior ali dentro da sua categoria Wellness. Conta um pouquinho dessa história pra gente e do que te ajudou a ter essa performance. Oi, boa noite. Então, um ano e foi uma virada de chave lá no início, onde algumas pessoas já souberam e tal, que eu tentei competir algumas vezes, 2019... 2020, tentei entrar nessa área, só que fui até um ponto e desisti. E aí em 2021, eu decidi, voltou à vontade. E o Thiago não sabe, mas ele que me motivou a começar a competir. Muito bom saber isso agora. É só subir no palco, diz o Thiago. Eu não sabia disso ainda, Bom, juro por Deus. Um dia eu ia falar pra ele e hoje, por coincidência, a gente tá aqui. Né? Ele ia lá na loja, sempre, né, fazer as compras dele, e ele falava pra mim, é só pintar e subir, hein? Falava brincando, né? Sim. Brincando, desculpa te cortar, mas já vendo que tu tinha uma performance pra isso, né? Porque a gente consegue... Então, e aí eu fui acreditando, e aí aquele papo que a gente tava tendo antes sobre o ambiente que eu tava começou a me motivar a querer competir. E aí ele ia o tempo todo lá e falava, é só pintar e subir, hein? Quando você vai subir? Era bem isso mesmo. Aí eu acreditei.
E aí acreditei, né? Falei para algumas pessoas e aí decidi começar a competir. E por incrível que pareça, e aí eu decidi competir dentro de uma sala que a gente estava conversando, como essa daqui. E no bate-papo, eu falei, vou competir. E aí, fiz alguns treinamentos de PNL, porque eu tinha muito medo de falar em público, muito medo de me expor. E aí... Aí, pessoal, ó, medo de falar em público, hein? Morria de medo de falar. Não prestem atenção nessa parte. Então, eu morria de medo de falar se tivesse 3 pessoas a mais, eu tinha pânico, enfim. E como que eu ia subir em um palco, né? Pra ser avaliada. Pra ser julgada. Julgada. E de biquíni. Então, é o nível de julgamento master. Se eu tinha medo do julgamento de quando eu falava, imagina julgar você num palco. Aí eu pensei, olha, a PNL vai me ajudar nessa questão. E aí, como vocês sabem, né, eu fiz muitas técnicas pra conseguir desbloquear esse medo que eu tinha. E aí eu pensei, agora pra testar mesmo se a PNL vai funcionar, vou marcar a competição. E aí eu marquei uma competição, estreiei e dentro de um ano eu competi 6 vezes. E em cada competição que eu fui, eu evoluí muito. Até o Arnold, até ganhar a última, né? Que foi um overall, campeonato muito top. Overall, pra quem sabe o que é. Overall, que é o... Campeão da porra toda. Ai, meu Deus. Então, foi assim, posso dizer que depois que eu comecei... Porque, assim, é uma coisa que se você fala, parece muito mágica. Tipo, como assim? Você fez umas técnicas e você desbloqueou. A pessoa, ela tem que estar dentro para ela entender muito bem o que é isso. E eu, como eu passei por isso, e depois subi no palco, e agora eu não sinto... Claro, eu sinto nervoso, assim, do palco. Mas que é gostoso, ressignificou para ser algo bom. Exato, que é muito gostoso. Eu não vejo a hora de estar lá no palco, de falar, gente, vamos julgar, né? Então, agora me julguem à vontade, que eu treinei para isso. Então, ressignifiquei de uma forma que tá muito gostosa, né? Que eu já fui várias vezes e pretendo ir muitas vezes ainda. Mas, assim, quero dizer que a PNL foi a base. Foi a base para eu conseguir fazer esse que era meu sonho. E também é a base para tudo para mim. Tipo, para lidar com meu filho, para lidar com os meus clientes. Para tudo. Porque sempre acontece uma situação onde você fica com vontade de... sei lá... Gente, o que essa pessoa tá falando? Ai, que situação chata. Só que você coloca ali tudo que a gente aprende, ressignifica e pensa do lado da pessoa que ela só tá falando aquilo porque ela não conhece, ela nem se conhece, ela tá tendo um surto ou algo do tipo. Então, você consegue levar a vida mais leve, sabe? Consegue levar com mais leveza e não ficar tão tenso, assim, nas situações difíceis. O que tu foi colocando, por exemplo, ao longo do teu dia a dia para melhorar a tua performance? Não necessariamente relacionado à PNL. Depois, pessoal, a gente vai explicar um pouquinho o que é PNL para quem tá perdido aí, né? Entender. Mas o que tu foi acrescentando para se tornar boa dentro da tua área? Por exemplo, você estudou, você adquiriu informação sobre essa área? O que você considera que foi importante, assim, ao longo da jornada, você ir adquirindo para ter resultado? Foi só treinar? Só ir pra academia? Não, só foi uma parte para academia. Primeiro, como eu já falei, foi uma mudança de ambiente. Onde eu tinha muitos amigos que era de festa, ou era de churrasco. Até tenho ainda, né? Só que a gente diminuiu a frequência de encontros. Então, eu comecei a seguir nas redes sociais as pessoas que faziam isso. Comecei a conviver mais com pessoas que faziam isso. Com pessoas que já competiam. Ou com pessoas tipo o Thiago, que gosta muito de esporte. Pessoas donos de academia. Enfim, eu comecei a me relacionar... Mudou o ambiente externo. Mudei o ambiente. Comecei a me relacionar com esse tipo de gente. E aí, comecei a ver o que as pessoas que têm sucesso nessa área. Atletas que se dão muito bem, atletas que são muito bons. E comecei a ver o que eles faziam. E depois que eu comecei a ver o que eles
fazem, ficou muito fácil pra mim. Porque agora eu olho assim e penso, gente, um atleta não faria isso. Ou, sei lá, vou beber. Beber. Tipo, eu bebia bastante. E depois que eu virei a chave, não bebo mais. E não é nem porque eu penso, eu tô deixando de fazer, eu gosto. Não, eu não gosto mais. Tipo, não sinto prazer em beber ou em comer besteira toda hora. Não sinto prazer. Não faz mais parte do teu repertório de comportamento. Não faz mais parte. Porque eu comecei a acompanhar essas pessoas e vejo, tipo, fulano de tal não faria isso, né? Então, por que eu vou fazer? Se eu quero ser uma atleta tão boa quanto ela, por que eu vou fazer, entendeu? Então, foi isso a primeira coisa que eu fiz, mudar o ambiente e começar a ver o que essas pessoas que eu admiro faziam. E olha que interessante, porque assim, a PNL ela surge lá na década de 70, né, por John Grinder e Richard Bandler, basicamente, tivemos muitas outras pessoas envolvidas, Gregory Bateson, Robert Dilts, Virginia Satir, Fritz Perls, enfim. Mas vem exatamente nessa proposta. Tem gente aqui que tá fazendo coisa muito boa, em nível terapêutico, né? Lá na Califórnia, onde ela surge, é o berço da terapia, né? O Vale do Silício da terapia na década de 70 era a Califórnia. E lá na Universidade de Santa Cruz, então, eles começam a desenvolver o que a gente chama hoje de programação neurolinguística. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Vamos pegar as pessoas aqui que são boas nisso? Tá, vamos. E o que elas fazem? Como elas pensam? Como elas falam? O que elas entendem? Quais são as crenças delas? Como é que elas se comportam? E estudar. O estudar é informação. Quando eu adquiro informação sobre alguma coisa, eu passo a conhecer, já não desconheço mais. Eu já não sou mais ignorante naquilo ali. E é impossível você simplesmente deletar uma informação que você acabou de absorver. Vai ser processada pelo seu cérebro. E aí o que acontece? Você vai adquirindo novos repertórios comportamentais, né? Opa, eu faço isso aqui, eu vou lá e compito. Poxa, cara, que legal. Gostei, subi no palco, achei que ia morrer de medo, foi legal. Me julgaram, mas foi um julgamento legal. Quando eu saí, as pessoas me parabenizaram. Quando eu saí, veio um monte de gente lá me colocar no topo, assim, foi tão bacana. Daí a minha família tava ali. Tem todo um processo de entrada de informação e saída da informação que faz com que você tenha uma série de liberações químicas dentro do teu corpo para fazer com que você goste daquele comportamento, né? Então, a primeira coisa que foi feita, assim, é exatamente o princípio da modelagem. Vamos ver o que as pessoas de sucesso naquela área fazem e vamos replicar, né? E aí surge, então, esse movimento, né, que houve lá na década de 70 para fins terapêuticos, para ver exatamente o que a pessoa tem, né, em nível mental, em nível psíquico, que pode estar bloqueando ela, pode estar travando ela, porque todos os nossos problemas, no final das contas, são criados na mente. Não existe problema fora. O problema está dentro. Nós temos dois ambientes, o ambiente externo, ou o ambiente público, que está todo mundo vendo, e a gente tem o ambiente interno, que é um ambiente privado, é meu. Só vocês conhecem o ambiente privado de vocês. Não, eu sou um livro aberto. Não existe. Tem coisas que só vocês sabem, que vocês guardam aí dentro. Eu tenho as minhas coisas que só eu guardo. E muitas vezes a gente nem se compreende dentro desse ambiente interno. E aí é esse convívio, ambiente externo e interno. E o que a PNL trabalha não é o ambiente externo. Não é o ambiente do mundo material do território, como a gente fala no primeiro pressuposto aqui, mapa não é território. É o mapa, é o ambiente interno. O que está acontecendo aí dentro? O que você está falando para você mesmo? Quais são as informações que você está colocando aí dentro, que estão gerando os teus repertórios de comportamento? Se você estiver muito feliz com a sua vida, cara, top. Meus comportamentos são perfeitos, minha vida tá perfeita, show de bola. Mas muitas pessoas, elas não estão satisfeitas com os resultados que elas têm. E vocês, por isso que eu disse, são exemplos que estão construindo o resultado que vocês se propuseram. A maioria das pessoas simplesmente vive o sonho dos outros, corre atrás de sonho dos outros. E vocês estão se propondo a criar as suas próprias metas e construir, né? E a programação neurolinguística é bacana que possa ter ajudado vocês nessa trajetória. Mas hoje vocês já têm novos repertórios comportamentais. Porque se eu não aprendo alguma coisa, eu não executo aquela coisa que eu não aprendi. Imagina você praticando uma arte marcial. Você sabe, conhece 10 golpes. Você não conhece o 11º. Se algum dia você precisar desse 11º, você não conhece. Se algum dia você precisar do 12º, você não conhece. Então, a Viviane, por exemplo, nessa trajetória dela, ela teve que aprender um monte de coisa, informação. Ela foi seguir pessoas que estavam fazendo. Pô. O que essa pessoa faz? Com quem que ela anda? O que ela pensa? E hoje é muito legal, cara, porque a gente vive numa era da informação. Pô. É fácil saber hoje o que cada um pensa, o que cada um fala, porque com as redes sociais, não é?
É muito fácil. Tá na mão, pô. Todo mundo coloca. Eu vejo você lá andando de bicicleta todo dia de manhã. Você tem uma inveja danada, tá? Pra falar. Mas é uma inveja, assim, que me distancia disso. Porque eu gosto de acordar meu horáriozinho mais tarde. Mas é o teu repertório de comportamento. Eu não sei o que é fazer isso. Eu não tenho isso dentro do meu repertório comportamental. Vocês não têm vários comportamentos dentro. Aí que às vezes a gente fala assim, cara, nós somos ignorantes em um monte de coisa. A gente tem que entender que isso é bom. Isso é legal. Mas nós temos o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo, o privado e o público, o que a gente mostra. Por isso que eu costumo dizer uma coisa, aí tem que ter um cuidado nessa interpretação das coisas. As pessoas não respeitam a gente pelo que a gente é. O que a gente é, tá aqui dentro. A gente sabe. Vocês sabem, mas o público que tá fora de vocês, o ambiente externo, o ambiente público de vocês, respeita vocês pelo que vocês têm. Tem que ter um cuidado para não parecer que é algo material. O ter aqui não tem relação necessariamente com status social, dinheiro, patrimônio. O ter aqui, leia-se, tudo que você demonstra para o ambiente público que é seu. Então vamos supor, eu tenho bastante dinheiro. Opa, as pessoas me respeitam pelo dinheiro. Esse cara tem uma posição social interessante. Opa, respeita esse cara pela posição social que ele demonstra. Mas vamos para um outro viés. Tem um rapaz que era morador de rua e que ele viralizou demais assim nas redes sociais, falando sobre filosofia e uma série de coisas muito legais. E muita gente passou a respeitar esse cara foi convidado para palestrar, para participar de diversos tipos de encontro. Qual é a diferença dele para um outro morador de rua, para um outro mendigo? O que ele tem a mais? Conhecimento. Informação. Então esse cara, todo mundo pode até acreditar assim, poxa, eu sou esse cara maravilhoso, tenho tudo isso aqui legal, mas tá guardado. As pessoas não vão te respeitar por isso. Você vai se respeitar por isso, é o teu ambiente privado. Eu sou o cara, isso te motiva. Mas o que o público fora vai ver é o que você tem. E por isso que a gente trata dentro da programação neurolinguística da alta performance. Porque a alta performance motiva, cara. Sabe? A alta performance faz com que outras pessoas, poxa, olhem em você essa performance e achem legal. Não é pelo que vocês necessariamente são, é pelo que vocês têm, que é resultado. Mas sabe que isso eu comecei a perceber, né, de um tempo pra cá, só que eu tava resistindo a isso. Eu falei, gente, como assim? Porque eu sempre assim, tipo, desde que eu sempre achei que se eu decido fazer alguma coisa, eu faço essa coisa. Sempre foi assim. E aí, quando eu decidi competir, eu falei, poxa, eu só tenho que me preparar e subir naquele palco. É isso que eu tenho que fazer? Só. Pra mim é isso, porque pra mim sempre foi assim. O que eu tenho que fazer? Beleza, então é só isso, né? Nunca foi assim, tipo, os obstáculos. Nossa, que difícil. Tu sabe como que foi, né? Então, minha primeira vez foi assim, tipo, beleza, eu só tenho que fazer isso e subir no palco. Então, eu levei de um jeito... Por mais que tenha sido desgastante, muito desgastante, eu levei numa boa. Falei, fechou, eu tenho tantas semanas, bora. E aí, nessa época, muita gente dizia, nossa, mas tem certeza, mas isso... Mas dentro de mim, como você disse, o meu ambiente privado, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Falei, cara, se eu decidir, tá decidido. Acho que contamina um pouquinho, não contamina? Exato, chateia contamina. Um pouquinho, não chateia? Não é melhor ficar longe dessa pessoa que coloca esse tipo de coisa? Só que assim, aí vem a questão. As pessoas não te respeitam pelo que você é. Porque eu sabia o que eu sei o que eu sou. Teu potencial. Só que, o meu potencial. Só que eu não passava isso, entendeu? E depois que você teve o resultado, o que aconteceu? Então, aí é que tá. Depois que eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. 6, eu acho. 6 vezes. Aí, nossa, mudou. Aí, uau, eu sabia. Uai, gente, como assim? Tava me mandando desistir até ontem, agora você sabia? Quando eu disse que eu ia, eu já sabia. Tu me disse que tinha que ir com cautela, porque era isso. Mas, então, aí é que tá. Aí eu falei, não, gente, mas como assim? Demorei pra entender. Só que é isso. Depois que você mostra quem você é, tipo, você mostra que você é determinado, que você faz, que isso. Aí sim, o respeito começa a chegar. Mas é um pouco difícil de aceitar isso, sabe? Por isso que, assim, uma premissa nossa, né, do Instituto Million é encontre o Million dentro de você. É encontrar a tua melhor versão. Por quê? Porque, cara, a sua melhor versão tá aí dentro. Você sabe que ela... Sim. E muitas vezes não sabe. Você tinha uma ótima comunicação interna, um ótimo ambiente privado pra você, que te motivava, mas tem muita gente que não.
que dentro de si se coloca numa situação pejorativa. Eu não dou certo para isso, eu não tenho potencial para isso, por uma série de fatores. Enfim, você tem o teu desenvolvimento neurológico ao longo da tua vida, tudo que aconteceu com você, todas as tuas experiências te trouxeram até aqui, mas tem gente que tem diferente e não tem essa mesma comunicação. E talvez por isso não tenha esse resultado. Mas olha que interessante, você recebeu o gosto de como é ser respeitado pelo resultado. Então, e reconhecimento é uma coisa inerente ao ser humano. A gente busca ser reconhecido, a gente se reconhece no outro. Eu não consigo saber se eu sou uma pessoa organizada ou desorganizada se eu não estou me comparando com alguém, né? Se você é a criança mais baixa na escola, você é o menorzinho, então você é o pequenininho. Mas se você mudar de escola e lá você for o maior, você é o grandão. O que mudou? A altura é a mesma, pô. É a comparação. Então, por isso que fenômenos como esse têm que continuar acontecendo. Pessoas tendo resultados bacanas, porque isso leva à evolução. E uma das coisas também que eu acredito demais é que a gente está aqui para evoluir, né? Nós estamos aqui para observar e nós estamos aqui para evoluir. Porque o ser humano tem uma chave de evolução dentro dele. Todo mundo quer evoluir. Isso numa grande generalização mesmo. Porque se nós não tivéssemos essa chave de evolução virada dentro do nosso DNA, a gente não tinha criado tudo que a gente criou até aqui, a gente ia estar na caverna ainda. E por isso que a gente vê cada vez mais gente interessada por desenvolvimento humano, lotando. Hoje a gente colocou ali à disposição 80 vagas por uma palestra que vai acontecer de desenvolvimento humano aqui na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, e já está quase esgotadas as vagas. Falando assim no boca a boca. Olha a quantidade de pessoas buscando isso. Então olha a importância que vocês representam para muitas pessoas. Porque elas olham para vocês e elas veem, opa, ali tem, se aquela pessoa conseguiu e eu sei de onde veio, poxa, eu posso conseguir também. Só que muitas vezes tem essas travas, como você falou, que tinha e que foi trabalhando, e aí que entra a informação nova. É por isso que é legal processos terapêuticos, treinamentos, cursos. Hoje é muito vasto o mercado da informação em nível de comportamento, né, em nível de terapias comportamentais. E isso é fundamental não para o doente, para o são. Né, para que ele possa buscar verdadeiramente o que ele quer, pô. Porque o que você quer? Qual que é o teu sonho? Qual que é a tua vontade? Expressa ela, né? Só que para isso a gente tem que ter um pouquinho de repertório. E o repertório dentro da PNL, por exemplo, você encontrou. Eu digo por mim também. Foi um divisor de águas fenomenal. Eu já sabia muito o que eu queria ser também. Entretanto, os meus ruídos internos, o meu ambiente privado, ele era um pouquinho pior do que o teu. Ele me boicotava um pouquinho mais. Mas é uma coisa que a gente vai lapidando, vai trabalhando, e os resultados, quando vão aparecendo, é isso. Só que sempre sem esquecer do detalhe. A questão do é o princípio. Ela surge no pensamento. Essa tua competição, ela surgiu primeiro num pensamento seu. Ela veio primeiro pelo estágio do eu acho que eu tenho potencial. Eu acho que eu quero subir naquele palco. Então você preparou o ser, né? Quero ser uma atleta, e o resultado disso foi o ter. A única questão que eu trago à tona, assim, e que eu acho que é fundamental que a gente entenda, é que as pessoas não vão, e principalmente o mercado competitivo, não paga o resultado pelo teu esforço, ele paga pelo teu resultado, pela tua performance, né? E é importante a gente conhecer isso, pra gente não ficar de fora disso, né? É igual o Thiagão. O Thiagão também tinha... Quando você começou ali, cara, com a gente, eu lembro, uma série de limitações em nível de empreendedorismo e de desenvolvimento. Um cara um pouco mais fechado, sim, com uma visão. E, cara, hoje foi muito legal, porque hoje lá na GB, a Fran tava falando, nossa, passei na frente da academia do Thiago, tava cheia. Tá linda a academia dele, que legal. E aí, poxa, eu lembro que quando você pegou a academia, o estado que tava, e dos receios que você tinha... de investir, de acreditar no sonho, né? Então, primeiro, agradecer todas as tuas palavras, agradecer a Vivi hoje por ter falado isso. Eu acho que uma das coisas que vira a chave pra gente é justamente isso. É o ambiente, como a Vivi falou. E quando eu comprei a academia lá em março de 2020, eu tinha muito a vontade de ser um empreendedor, como tu falou. Vem primeiro do ser, para depois o ter. Então, falar um pouco da minha história, né? Eu trabalho hoje também na CLT, eu sou formado em radiologia, sou técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia e imaginologia, mas eu sempre quis ser um empreendedor, ser um empresário. E tinha esse desejo. E aí me surgiu a oportunidade, em março de 2020, de comprar uma academia. Foi onde a gente se conheceu, eu comprei de um cliente teu, né? E comprei no dia 16 de março de 2020. Dia 18 de março de 2020, a pandemia veio e fechou tudo. Que provação, hein, irmão? Tinha 2 dias de academia. E juntei uns amigos, treinávamos com segurança, mas de porta fechada. E a gente foi se mantendo. Eu comecei com 46 alunos.
Esse mês de junho nós estamos batendo 630 alunos. Olha que resultado, hein? Então, Caramba. e o Fabiano é prova disso, que teve um momento de eu querer fechar. Eu falava pra ti, acho que eu vou vender. E a resiliência foi. E aí, em novembro de 2021, eu fiz o curso PNL, o primeiro aberto, né? Sim. Foi o Practitioner de 2021, a primeira turma. Tu foi da turma 1. Da turma 1. E ali eu vi que realmente a base é ambiente. Eu não consigo mudar nada acima da base se eu não mudar o meu ambiente. Eu vi que eu estava muito conturbado com vários ambientes ruins. E aí a gente foi desenvolvendo e fizemos algumas técnicas, né? Como a Via falou. Parece mágica. Ah, que técnica é essa? É um computador? Não. É aqui mesmo. E é isso que o Fabiano No final falou. né? O No nosso final cérebro é um computador, é um Então, processador de dados. Hoje ainda na academia eu tava falando pro aluno que perguntou, gente, como a gente tá com um curso em aberto agora nesse mês, Sim. né? Uma turma, a gente vai sempre falando e tentando fazer o maior número de pessoas vir pro nosso clã, time. né? Pro nosso time. E eu tava falando hoje pra ele, nós somos programados. Ele, não, mas como que a gente se programa? Não, aí ele achou que eu tava falando que eu programo ele. Eu não programo ninguém. Ele se programa. Aí ele, pô, é verdade. Então ali eu comecei com técnicas, eu vi que... Mas você influencia a programação dele. Sim, Totalmente. aí, mas depende dele muito querer, né? E aí a gente desenrolou. E eu lembrei que quando eu fiz o curso, eu tinha 5 esteiras ali que tava caindo aos pedaços. Chegava a rasgar um tênis e eu fiz uma técnica lá, que é a técnica Disney. E hoje, pô, tenho lá tudo novo praticamente, e chegando aparelho novo. E é o resultado. É porque muitas vezes tu não vê saída, né? Por que tu não vê saída? Porque tu não tem informação pra resolver. Imagina se eu perguntar pra você qual é a fórmula de Bhaskara sendo A 5, B... Você sabe a fórmula de Bhaskara? Se você não souber, você nunca vai responder. E o que muito acontece com as pessoas são isso. É tentar responder sem ter a informação que eu preciso dentro. E às vezes a informação, na maioria das vezes, não é técnica. Não é somente administrativa, que tu também tem que estudar, obviamente, informações administrativas para administrar, mas muitas vezes está dentro do teu sistema de crença, né? O que tu acredita pro teu negócio? Tu verdadeiramente acredita naquilo ali? Ou será que tá muito dentro de você o lance de CLT, de ser um funcionário público? O que você ouvia quando era criança? Porque apesar da gente trazer esse tema que é você que se programa, mas alguém já falou um dia pra você que, cara, tua camisa, pô, não ficou legal, Thiago, essa camisa aqui tá horrível. Aí você foi pra um outro lugar, alguém falou, nossa, porra, que camisa feia. E depois você usou a camisa nos outros dias? Sabe? E assim, às vezes todo mundo gostou da sua camisa, mas houveram 2 pessoas que falaram mal da sua camisa. Você deixa de usar ela por causa de 2 pessoas. 115 gostaram, 2 não gostaram, você se influenciou por aquilo. Então, apesar de que o comportamento, em certa forma... Porque eu não acredito verdadeiramente que nós temos o controle de todos os nossos comportamentos, né? Nós temos mecanismos que nos controlam e quando a gente conhece esses mecanismos, a gente ganha algum tipo de liberdade. Mas a informação, quando vem, ela entra, você processa e tu gera um comportamento. Então, nós estamos nos programando uns aos outros o tempo inteiro. E é isso que é legal, é ter esse entendimento. Mas muitas pessoas têm essa visão do teu... Mas o que eu vejo é que a programação neurolinguística traz justamente isso, tipo um filtro. Sim. As pessoas tentam te dar um input de algo, mas aí tu tens o filtro para dizer assim, pô, isso aí eu acho que não. E é muito o que eu vejo na academia. Muita gente vem falar coisas que não condiz com a verdade, e se fosse em outros tempos, eu levaria aquilo ali pra minha vida. Tu começa a ficar mais consciente, né? Exato. Isso, tu consegue fazer um filtro. A consciência só vem quando eu tenho informação sobre. Quando eu sei que aquilo existe, aí eu tenho consciência. Isso é ser consciente. Sim. É conhecer aquilo, né? E aí você falou agora do exemplo da camisa dele, e aí eu pensei que... Esses dias eu tava escolhendo uma música pra colocar no Instagram. E aí eu escolhi uma música em inglês e a letra dela era, tipo, nada a ver a letra, assim. Só que a batida era boa. E aí eu lembrei que tinha um menino que trabalhava comigo que ele ficava reparando na letra da música e criticando. E aí eu quase tirei a música, só que eu fui pensar, eu tô tirando essa música só por causa desse rapaz? Não, né? Da música aqui, sim, é boa. Então, imagina só, uma pessoa... Um comentário de uma pessoa que muitas vezes nem tem grande influência sobre você. Não influência, não interage, não faz nada. E o comentário dessa pessoa ia me fazer desescolher uma música que, poxa... Conviver com o hater. E quer ver como isso faz sentido? Que eu lembro que uma vez, eu lembro uma fala tua, acho que foi até na primeira competição. Nós tava lá no escritório e tu falou que uma pessoa falou pra ti, mas... Tem dinheiro é fácil, né? Lembra disso? Ele falou, tá, beleza, tem dinheiro é fácil. Não, tem dinheiro... Quanta gente tem dinheiro e não consegue ter o resultado? Exato.
não torna mais fácil o processo, porque o processo, para chegar onde ela chegou, é muito difícil. Pega nos teus alunos. Pega dos teus alunos. Os teus alunos que treinam na tua academia, os que têm resultados são os mais ricos? Não, muito pelo contrário. Por quê? Os mais ricos hoje buscam o mais fácil, buscam talvez tomar um remédio, talvez tomar alguma coisa. O processo é que as pessoas não entendem. Tá, ela tem mais dinheiro, mas e o processo não é o mesmo que eu não tenho? E será que, vamos avançar aqui na ideia ainda, o fato de eu ter dinheiro não me acomoda um pouco mais do que quem não tem? Quem não tem, será que não tem mais sangue no olho? Caramba, eu vou ter que me virar nos 30 pra fazer? Então, desculpa, dinheiro ajuda demais. Mas em tudo, né? Mas ele não faz o trabalho por você. Mas o que eu quero dizer é que se ela deixasse influenciar lá no primeiro... No primeiro. É verdade, não ia pro segundo? Não ia pro segundo. Eu só consegui isso porque eu tenho dinheiro. E deu uma chateadinha. Eu lembro que deu. É isso que eu ia falar. Deu uma chateada que até eu comentei com vocês. Eu falei, nossa, eu me esforço tanto. Nossa, sabe? Tipo, tem 1000 coisas pra fazer e eu me esforço. E aí a pessoa vem e desmerece meu trabalho. Só que aí eu pensei, gente... Vamos pensar agora assim, pelo lado da pessoa. A pessoa, ela dá uma desculpa, tipo, ela não tem o resultado. Então, ela vai olhar por que a pessoa tem. É o dinheiro. Então, ela dá desculpa no que ela não tem. Tipo, eu não tenho dinheiro, então é o dinheiro que tá te fazendo assim. Ou o dinheiro que tá me faltando para que eu tenha. Então, porque verdadeiramente a pessoa não tá querendo te ofender. Não tá querendo ela tá querendo ficar mais tranquila. Justificar pra mais ela. em paz com o resultado que não foi tão legal dela. Isso. Então, aí isso me acalmou. Eu falei, então, eu entendo a pessoa. Tipo, ela tá tentando justificar por que ela não tem o resultado. Então, e isso é normal. As pessoas tendem a justificar ou porque não foram tão bem, ou enfim. Aí eu fiquei mais em paz comigo. Mas olha, podia ter, sim. Podia ter influenciado, né? Não, poderia ter acabado com a carreira dela. Eu vejo isso. Quantas carreiras foram rompidas? Muitas. Quantas carreiras foram simplesmente dilaceradas por causa de um comentário maldoso de uma pessoa que não tem a mínima influência sobre você? Exatamente. Mas, vocês viram o processo que eu passei de reforma agora na academia? E tem uma pessoa que veio lá e falou, não, errasse, tu devia ter aumentado lá atrás, tu devia ter feito isso, tu devia ter feito aquilo. Aí eu olho, mas a pessoa, o que ela tem? E aí vem aquilo que a gente falou, ela tem que ser respeitado realmente pelo que ela tem. Se é um empresário que tem muito mais tempo de empresa, muito mais resultado que eu vou ouvir ele. Talvez realmente seja... Aí eu olho, ele não tem nada. O poder do feedback dele seria mais forte, né? Mais forte, porque ele seria mais respeitado. Vou pedir para uma criança de 5 anos me ensinar matemática avançada? Não dá. E no mundo do empreendedorismo tem muita gente que dá opinião e nunca nem sequer empreendeu, pô. E aí não tem nada contra quem não tem, mas daí ele não tem nada para vir querer me dar um ensinamento de algo. Sim, relacionado àquilo. Relacionado àquilo. A pessoa tem talvez os resultados em várias coisas, mas no que ela tá se propondo a falar para você... Não tem. E aí se eu me deixo influenciar por isso, eu travo. E aí foi onde que eu digo que a PNL me ajudou a ter esse filtro, porque realmente, mas e aí? Qual é o resultado dele para ele estar vindo querer me dar um resultado também? Talvez antes tu teria interpretado de forma Talvez diferente. Antes eu teria... Isso aí, tá bom. Talvez antes eu teria me baqueado um pouco por causa disso. Sim. Então nós somos realmente a soma dos resultados, não tem como. Como é que eu vou chegar talvez para uma pessoa e diga, eu acho que tu tem que seguir esse caminho, tá? E tu seguiu, tu fez? Tu tá bem com isso? Não. Como tu falou, nós não somos 100% controlado, né? Nós não temos o controle de tudo, mas eu acho que a mente controla tudo. Sim, o nosso sistema nervoso central, né? Sistema nervoso central, né, composto pelo encéfalo, tronco encefálico, medula espinhal, esse manda energia e ali processa os dados. E a gente tem o nosso sistema nervoso periférico, né, que são os gânglios e que são os nossos neurônios fora do cérebro. E nós temos os nervos que mandam as informações. Então o cérebro vai lá, ele armazena um dado, uma memória, uma informação, o que você via quando era pequeno, qual era a chacota que faziam com você, quais eram as palavras que você mais ouvia dos seus pais, as pessoas importantes para você. Isso tudo está armazenado aí dentro, né? E de vez em quando aparece um comportamento, você responde a esse comportamento através de algum tipo de gatilho e você toma uma atitude. Mas é engraçado que tu falou ali no início que é muito ambiente externo, né? E eu li essa semana que o barco não afunda com a água que tem dentro, ele afunda com a água que tem fora. É o que está fora, furou, entrou água, o barco vai afundar. Isso, né? Lógico. É o que tu deixou entrar. Exato. Então eu lembro que quando eu comecei a academia, que eu dei meu primeiro crescimento, digamos assim, eu venho de uma história que eu fui garçom, depois eu fui vigilante, depois eu fui vendedor de loja, depois eu voltei para vigilância, depois eu trabalhei de segurança 8 anos em Jurerê Internacional, e depois eu me formei, fui para radiologia, trabalho no hospital, e de repente eu montei uma academia que está crescendo
as pessoas chegaram a cogitar que a academia não era minha, que eu era um laranja. Aí tu começa a analisar, pô, realmente as pessoas acham... Qual é a imagem que eles fazem de mim, né? Só porque eu me dediquei, eu me dedico, eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu vou atrás do que eu quero, não é minha. Mas aí você falou uma coisa interessante, né? As pessoas não veem o que está também acontecendo ao longo do seu dia, né? Então elas tiram as conclusões com base naquele pequeno espaço de tempo que elas têm com você. Então, às vezes, tá numa mesa aqui, sentando, trocando ideia. E muitas das vezes não é nem delas essa ideia. Alguém falou, que alguém disse, que alguém falou. Tu pega esse retalho de informação e constrói a ideia sobre a pessoa. A gente faz isso também com as outras pessoas o tempo inteiro. Mas é legal que a Vivi falou. O importante é ter consciência disso, cara. Né? Por uma pessoa que tem uma mente forte, educadamente, uma mente educada... Ela não deixa esse tipo de coisa acontecer. Vai magoar? Vai muitas vezes te deixar chateado, triste. Olha o poder que tem a comunicação, né, cara? Você pode acordar de manhã, chegar e brigar com a pessoa que você mais ama dentro de casa, de desaforos e etc. E você ter um dia péssimo. E como você pode acordar de manhã, alguém te dá um bom dia, a pessoa que você mais te ama te dá um bom dia, um abraço, e aquilo, seu dia pode ser maravilhoso por causa daquilo ali. O que é? O input da informação. Ele vai gerar dentro de você os resultados. Então a gente tá convivendo o tempo inteiro, cara, com pessoas perdidas no mundo, saca? Tentando encontrar o seu lugar no mundo. E nessa busca, nessa tentativa incessante que as pessoas têm de encontrar o seu lugar no mundo, é o que a Vivi falou. Quando não encontra, ela pega alguém de bode expiatório para dizer que ela tem o resultado porque tem essa condição que eu nunca tive. Sendo que o recurso tá aqui para todo mundo, né, gente? Você falou, começou como garçom, eu comecei como servente de pedreiro também. Então, ter a rede de empresas que tem hoje, o resultado que eu tive hoje. E é o que eu digo, eu tava numa reunião hoje de manhã falando para um dos meus colaboradores lá do escritório, falando, cara, eu levei praticamente uns 10 anos, cara, para tirar uma imagem que tinha em cima de mim e ganhar respeito no mercado. E ainda tem algumas pessoas que me conhecem da época quando eu ou servente de pedreiro, ou era garçom também, trabalhei de garçom no mercado público, ou fazia qualquer tipo de bico, alguma coisa nesse sentido, quando eu era mais jovem. E ainda me veem daquela forma. E aí hoje olha o resultado que eu tenho. Opa, o que esse cara fez? Já disseram até que foi droga. já cogitaram as mais variadas hipóteses também ao meu respeito. Arrumam desculpa pra ti, porque eles pra justificar o resultado deles. Exato. Então, eu acho que isso é... E a gente tem que aprender a conviver muito bem com isso. Exatamente. Não que seja fácil, mas a gente acaba conseguindo lidar mais, né? Sim. Na hora, um machucado, gente, quando acontece, dói, pô. Tem que deixar doer, ué. Mas isso não quer dizer que você não consegue colocar um band-aid, não consegue passar uma pomada. Você já tem hoje o ferramental necessário para cicatrizar essa ferida de forma mais rápida. Tem gente que vai receber uma informação, vai receber uma crítica e vai remoer isso por 10 anos. Vocês talvez vão remoer por 2, 3, 4, 5 dias, uma semana. A gente pra uma vida, né? A gente leva esse... Pra vida. O que a gente mais encontra dentro dos nossos treinamentos, quando a gente começa a mexer com as memórias, porque memórias, gente, é a base fundamental do que nós somos. Nós somos, ou acreditamos ser, a sequência de memórias que a gente tem. E as nossas memórias não são 100% reais. Elas estão bem distorcidas dentro da nossa cabeça. E o que mais acontece quando a gente começa a falar de memórias dentro do nosso treinamento é exatamente isso. As pessoas trazerem à tona memórias de quando tinham 10 anos, 12 anos e falando com mágoa nos olhos ainda. Né? Então, assim, e eu digo isso também por mim. Como eu falo também que o desenvolvimento humano, o autoconhecimento me ajudou, foi nesse sentido, porque eu também trazia dentro de mim memórias que não me ajudavam. E memórias é como vocês falaram, é igual mágica para PNL. Memória você joga uma em cima da outra. Mudança de história pessoal, você chama essa técnica. O que eu vejo é que as pessoas hoje se dedicam 5 anos, 6 anos para uma faculdade que faculta tu a ser algo, depois tu faz uma especialização que te especializa em algo, mas esquece da inteligência emocional. Que eu acho que deveria ser a base. É o fundamento. Depois que tu se forma em médico, mas tu tem inteligência emocional para lidar com uma crítica, para lidar com uma morte na tua mão, para lidar... Tu tem inteligência emocional para isso? Quando deveria ter sido a base de tudo a inteligência emocional, para aprender. Hoje, eu costumo dizer que eu consigo lidar mais com as minhas frustrações, com as minhas dificuldades, com as críticas, porque eu filtro. Só que se eu tivesse feito isso com 20 anos, buscado esse conhecimento da inteligência emocional com 20 anos, como é que eu seria hoje? Sim. 3 anos de empresário. Eu consegui virar essa chave. Depois, claro, que veio a PNL mesmo, isso foi a virada de chave total. Imagine se eu busco, antes de fazer a minha formação, se eu busco o conhecimento emocional. E eu digo eu faria até um adendo.
além o emocional, nós temos corpos, né? O corpo físico é esse corpo que a gente ganha quando nasceu. E a gente tem um outro corpo chamado corpo simbólico, é o corpo dos símbolos. É o que eu acho que é o meu corpo, é o que eu acho que é a minha realidade. E esse a gente constrói depois que a gente nasceu com as nossas experiências. Então, assim, muitas pessoas estão focadas, como você falou, em faculdade, isso, aquilo, outro. Beleza. É conhecimento técnico, maravilhoso. E o autoconhecimento? Onde é que tá nisso? Tem gente que tá correndo atrás de alguma coisa que nem sabe por que tá correndo, pô. Você entende? Então, assim, eu diria que o autodesenvolvimento, ele é muito maravilhoso, muito bacana quando você se conhece. Do contrário, cara, é igual você entrar dentro de um carro de Fórmula 1, olhar pro piloto e falar, cara, segue em frente. E o cara acelera da forma mais rápida possível com você, sem você saber pra onde tá indo. Então você tá se desenvolvendo pra caramba, mas indo pro lado errado, talvez. Sem nenhum sentido, né? Então, assim, se conhecer, pô. E aí o processo terapêutico, aí os treinamentos comportamentais, a inteligência emocional tem esse objetivo, esse viés. Fazer você mergulhar ali dentro de você, se entender um pouco melhor. Por que eu faço essas escolhas? Por que eu fiz essas escolhas? O que verdadeiramente eu quero? O que aquece? Eu já ouvi falando muitas vezes, eu não sei se o que eu quero é isso. Aí, cara, tenta, vamos ver o que acontece. Mas essa interrogação é bacana, você fazer. Não sei muito bem se é o que eu quero, mas ela tá fazendo uma coisa que é dela. Não tá realizando o sonho de outra pessoa. Né? Tem gente que tá realizando o sonho de outras pessoas. Tá fazendo a faculdade que o pai quer, tá exercendo a profissão que a esposa ou que o marido quer, tá exercendo uma função social superior à função própria. O que me deixou mais tranquila é que, não sei, quando você faz ali seus 18 anos, ou enfim, comigo foi mais cedo, 16 anos, e aí você tem que decidir o que você vai ser, com o que você vai trabalhar. E aquilo soava tão aterrorizante, porque parece que é o que você vai ser pra sempre. É verdade. Nossa, isso me apavorava muito. E gente, como que eu vou decidir o que eu quero ser pra sempre? É muita coisa. Uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu não... Tipo, sei lá, vou fazer faculdade disso, daquilo, mas pra sempre é muito tempo. Então, isso me atormentava. E aí, quando eu comecei a competir, aí... Não que agora é óbvio, eu já tenho um conhecimento suficiente pra saber. Só que naquela época vinha uma coisa... Tá, eu vou competir pra sempre? Então, era uma coisa assim. Só que lá no nosso treinamento, na nossa fraternidade, a gente faz a boa formulação de objetivos. Que aí o que você quer ser esse ano? Ai, como isso ficou leve. O que eu quero ser esse ano? Quero ser atleta esse ano. Maravilhoso. Então, um ano que eu sou atleta... Outro ano eu decido. Eu vou esticar talvez para um 2. Exato. Aí fechou um ano. Aí eu falei, mais um aninho, né? Só pra ver se é isso mesmo, se eu gosto de... Então, isso me deixou com mais leveza. Trouxe paz. Porque eu posso ser esse ano uma coisa... Porque aí uma coisa que você fala... Todo dia que você dorme, você acorda... novo, outra pessoa, você pode ser quem você quiser nesse dia. Então, você não precisa carregar o fardo que você tem lá atrás. Tipo, não, eu sou uma pessoa assim. Porque agora, né, depois de conhecer, o que me deixa é um pouco... até triste, assim, quando a pessoa fala, eu fico triste por ela. Quando ela fala, não, é porque eu sou assim. Crença de identidade. Então, sabe, é de doer o coração. Tu não precisa ser isso. Tu pode ser quem você quiser. Você pode acordar hoje e ser uma pessoa mais feliz, ou você pode acordar e ser uma pessoa piadista, ou uma pessoa mais séria, ou usar roupa colorida, ou usar roupa preta. Você pode ser o que você quiser. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu falei, gente, tô tão livre. E aí, é isso, tu vê até meus ciclos de roupa. Às vezes eu tô mais black, às vezes eu tô... agora eu quero vermelho. Usar roupa vermelha, coloridaça, vermelha, azul. Então, sabe, uma paz... que eu não preciso ser quem eu já fui ou quem disseram que eu sou. Eu posso me reinventar e se eu não gostar de ser isso, eu escolho outra coisa. Então, isso me trouxe, assim, uma paz. Isso é uma das principais capacidades da mente humana, tá? Porque o nosso córtex pré-frontal, que basicamente é o que diferencia a raça humana dos outros primatas e de outros animais, é exatamente a parte do cérebro que trata questões como essa. As informações principais, né? O que ele regula, principalmente memória operacional, ou seja, aquela memória que você precisa ter de curto prazo para realizar suas atividades.
controle inibitório, ou seja, eu tenho vergonha de fazer algumas coisas, eu me inibo diante de algumas situações, coisa que outros animais não têm, a gente tem. E flexibilidade cognitiva. É isso. É a capacidade de... Exato. E muitos seres humanos não são. Por isso que eu costumo dizer nos treinamentos e na palestra, isso eu vou trazer para essa palestra que vai ter lá. O objetivo do Instituto Miller é trabalhar as pessoas para transformar ela em mais seres humanas. Porque as pessoas hoje são muito robóticas, é isso. Você ficar acorrentado numa crença, pô. Eu sou isso, cara, então fechou. Mas isso é muito coisa do passado, tá? Quem é mais das antigas sabe. Cara, você tem que fazer aquela faculdade, entrar naquele concurso, ficar lá até se aposentar. Então isso de fato, é uma cultura que já tem instalada dentro da sociedade. Mas hoje, a galera mais jovem já percebe que tá um pouco diferente. Estão fazendo várias coisas diferentes, estão testando outro tipo de coisas. A gente não sabe o que isso vai refletir, né? Mas o legal é que é esse entendimento que você teve. Caramba, porra, me deu paz. É isso que a gente quer, cara. Na PNL a gente quer que as pessoas tenham paz. E a gente tava vendo um documentário do Arnold Schwarzenegger, foi muito legal que ele falou, pô, eu fui atleta até o momento que, cara, agora eu quero ser político. Aí eu fui político até, ou melhor, ator, né? Fui atleta aqui, agora por que eu quero ser ator? Por que eu quero ser político? E olha só, o cara foi top dos tops no fisiculturismo, top dos tops como ator e top dos tops como governante, né, cara? Pô, governando um estado gigantesco, e sendo que ele nem americano era. Então olha como você pode ser bom em várias coisas desde que você decida, cara. Isso. Eu sempre falo, as pessoas, esse é o meu jeito. Deus não botou um chip em ti e programou. Vamos programar o jeito da pessoa ali assim. Não existe isso. E os antigos falam, né? Puxou o teu pai. Nossa. Puxou o teu pai. Talvez tu modelou, como a gente fala, né? Exato. Alguma coisa em comportamento. Alguma coisa, primeiro aos 7 anos ali, que a gente estuda lá, né? A primeira infância. Primeira infância, então tu talvez modele o teu pai, modele a tua mãe, tu acaba pegando as referências daquilo ali. Mas isso tu consegue transformar. Lógico. E quando tu tem essa consciência, nossa, só quem vive, como nós falamos, né? Só quem tá dentro da PNL é que consegue viver realmente o que é. E às vezes a gente respeita tanto... eu posso usar como exemplo a minha mãe. Às vezes ela tinha comportamento que eu dizia, meu Deus, mas por que ela faz isso? Hoje eu entendo o porquê de uma crença de escassez. O mapa dela, onde dela. Como que foi a vida dela? Ela teve o acesso às informações que você teve, né? Exato. E se eu isso é reconfortante também. E se eu continuasse, a tendência era eu ter a mesma crença de escassez que ela. Porque passou da minha avó, quando eu avô para ela, dela passaria para nós. E como que eu consegui virar? É tipo doença, né, mano? Vai passando. E eu tenho exemplo na família, assim, principalmente na paterna, que falou, está enraizado, quando eu vejo, eu tô me pegando vendo o preço de tal coisa, sendo que tem condições financeiras para comprar o que quiser. Eu já tenho condição de comprar aquilo, né? Por que raios que eu ainda tô... Tá comparando preço. Cara, eu lembro, uma vez você falou, conversando comigo, cara, eu ia usar com medo de investir no teu próprio negócio, porque não, esse aqui é o dinheirinho que eu tenho guardado. Mas quem fica de rico guardando dinheiro, cara? O dinheiro não é feito para ser guardado, é feito para ser investido, pô. O guardar dinheiro, imagina, se você guardar 10 mil por mês, você vai levar 10 anos para ficar milionário? Imagina quem vende uma crença onde a família já tinha escassez e depois o dinheirinho que eles tinham, eles queriam investir em juro pro banco. Aquela mínima coisa assim, não poupança, pode mexer, poupança, não não é pode nem... A poupança, poupança. isso, na época da poupança lá, né? E aí como é que tu vira essa chave? Sem conhecimento não vira. Não, sem conhecimento não vira. Sozinho. Conhecimento é a base. Por isso que, num dos nossos treinamentos, o Fábio, né? Você lembra? Lembro. O Fábio, ele... Caramba, cara, assim, ó. Os caras dizem que leram aquele livro, viraram a chave. Eu já li 15 vezes aquele livro, virei ele de cabeça pra baixo e não consegui achar chave nenhuma. Mas é porque cada um tem o seu momento. Porque a virada de chave é um conjunto de informações que você colocou e se encaixou. Porque o nosso cérebro, ele é feito para processar dados e resolver problemas. Então ele resolve equações matemáticas. O nosso cérebro é no final das contas, um processador igual da área da computação. E, aliás, isso é o fundamento da programação neurolinguística, né? Então, o que acontece? Você recebe essas informações, elas são processadas e, em algum momento, quando isso se encaixa perfeitamente, surge um insight. Só que o nosso cérebro, ele é muito perfeito. Ele pega uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a outra e junta e dá um sentido para aquilo. Então, muitas vezes, cara, tu pode ter um insight lendo uma revista de fofoca. Às vezes você pode ter um insight lendo as promoções do supermercado, porque é o teu momento. Cada um tem o seu momento. E aí por isso que eu costumo dizer, a gente tem que estudar o tempo inteiro.
estudar você mesmo, se autoconhecer. Por isso que, cara, eu adoro fazer treinamentos de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu boto isso dentro da minha rotina. Tem gente que fala, não, eu já me formei em programação. Beleza, eu fiz no ano passado uns 10 cursos. Ministrei outros tantos. Mas eu reciclo porque, cara, é igual escovar o dente. Sabe? Hábito, né? É hábito, pô. Se você não tiver o hábito de se conhecer, de aplicar as técnicas, E aí entra um viés muito legal. Terapia também é uma coisa muito bacana. Qual é a quantidade de pessoas que faz terapia, sabe? A gente tem profissionais maravilhosos, psicólogos, psiquiatras, enfim. Uma série de pessoas que fazem um trabalho fantástico. Quantas pessoas fazem terapia para se conhecer mais, se conhecer melhor, sabe? E a gente tem hoje um ferramental à nossa disposição para isso. Mas as pessoas acham que isso é balela, que isso é só coisa para doente, eu não preciso disso. E as principais pessoas que foram modeladas pela PNL foram pessoas muito influentes exatamente da terapia. Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, né, que além de médico era um hipnoterapeuta. Esses caras foram estudados e esses caras faziam transformações maravilhosas. A pessoa chegava lá cheia de medo, cheia de traumas e etc. Num bate-papo, numa conversa, numa técnica, a pessoa parecia que virava essa chave. E isso é tão verdade desses insights que a gente tem que, eu fiz o curso em 2021, depois disso eu vim para o Instituto, faço parte do Instituto hoje, e cada treinamento que a gente dá é uma nova chave virada, é um novo insightzinho assim, ó. E um deles que tu falou sobre o propósito, né? Propósito que é tão... Tem gente que acha, qual que é o meu propósito? Eu preciso descobrir o meu propósito de vida. Propósito tu cria. É isso. Essa é outra coisa que machuca, né? Pensar por propósito, eu tenho que ter um lugar no mundo. E eu lembro bem tu falando isso, não, propósito, a gente faz o nosso propósito, a gente determina qual é o nosso propósito. E quando eu virei essa chave, que eu botei o propósito da academia, ajudar pessoas, esse é o propósito da minha academia, ponto. O dinheiro, ele vem atrás. É a consequência de um propósito bem realizado. Correr atrás do dinheiro. E eu falo isso com propriedade. E eu falo e faço lá. A pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar uma mensalidade, ela vai treinar igual. Porque o meu propósito é ajudar ela. Não posta isso aqui, senão amanhã ninguém vai pagar. Corta esse take. Mas é uma realidade. Tem casos assim. Sim. Legal. E não tem nada mais gratificante que eu ver igual a Luciana, que eu tenho no meu Instagram, inclusive o depoimento dela, dizer que saiu do remédio, saiu da medicação, da ansiedade, da depressão, dedicada à academia. Olha só que legal. Então isso não tem. O dinheiro vai ser só consequência. E ela sabe que o dia que ela precisar, ela vai estar ali sem precisar pagar. Porque ela sabe que realmente é o propósito. Isso move multidões, propósito. As pessoas querem te seguir pelo teu propósito, saca? O teu propósito de empreender. Muita gente vem e eles aproveitam a energia do teu propósito. É igual a Vivi também. Ela vai competir. Quando ela não compete sozinha. Tem um monte de gente com ela curtindo o propósito dela. O propósito é algo que, dentro da pirâmide de níveis neurológicos que Robert Dilts propõe, tá no topo. É o que está fora da nossa capacidade cognitiva. É o que está fora. O meu ambiente, as minhas capacidades, meus comportamentos, as minhas crenças, os meus valores, a minha identidade, como eu me enxergo, o propósito é o que está fora. O que está fora de mim que eu quero é a minha contribuição para isso aqui. Pode ver que quem deixou marcas na história foram pessoas que contribuíram grandemente de alguma forma com alguma coisa. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que a maçã cai na cabeça. Nossa, que dia horrível, meu Deus, por que isso aqui aconteceu? Joga a maçã fora. Aí tem a segunda pessoa, a maçã cai na cabeça. Nossa, que sortudo que eu sou, tava morrendo de fome, vou ali e como a maçã. E tem a terceira pessoa, que a maçã cai na cabeça, ela... Por que essa maçã caiu? Quais são as forças envolvidas aqui? O que tem por trás disso aqui? A pessoa que vai atrás do porquê, que estuda, quer entender o que aconteceu... Na maioria das vezes ela deixa a sua marca, deixa a sua história. Mas para isso a gente tem que tentar entender os porquês da nossa vida, o porquê das nossas coisas e ter um propósito por trás disso. Né? Porque vão ter sempre essas 3 pessoas. A rancorosa, que acha que o mundo conspira contra ela. A positiva, que tudo para ela tá muito legal. E vai ter sempre o questionador. Né? Eu sou muito mais questionador. Quando tu tem esse propósito muito claro, seja como empresa ou como pessoa, as coisas fluem igual. Eu hoje no hospital, eu atendo pessoas. Sim. Eu sou radiologista, atendo pessoas. E eu não consigo atender uma pessoa... Se eu estiver no meu maior mau humor do dia, eu não consigo atender a pessoa mal. Porque se eu me propus, se eu tenho um propósito de ajudar pessoas, ela não tá ali porque ela quer, ela tá ali porque ela quer ser ajudada. Mas tu já deixou de atender alguém porque tu sentiu que não era hoje o dia que tu poderia vacilar? Eu faço isso de vez em quando. Pode ser, sim. Daí a gente se retrai. Não, hoje eu não tô legal, não vou nem lá. Não, nem atendo, nem vou, porque nem já sei que... Porque tem dias assim. A gente vai passar por dias desse jeito. É normal. E o legal da PNL e da programação neurolinguística é justamente isso. É tu conseguir ter esses entendimentos que talvez uma pessoa que não buscou não tem. Passa
tempos e tempos e não tem. E como nós falamos no começo, eu quero ter um corpo de fisiculturista. Não, primeiro tu precisa ser uma fisiculturista. Ser um atleta. Ser um atleta. E aí na boa formulação do objetivo, que a gente tem lá, que é uma das técnicas também, a gente aprende a formular de verdade, não é o mapa do sonho que tu faz em dezembro para chegar à realidade lá em dezembro do outro ano. O que tu perde com isso? O que tu ganha? O que tu vai sentir quando estiver lá? Quero ter um carro novo, tá? Mas para te ter um carro novo... Quem que tu tem que ser? O que tu tem que ser? Tu tem que ser um empresário? Tu tem que ser o melhor funcionário da tua empresa para te ter um salário maior, para te poder comprar e manter aquele carro. E as pessoas não sabem isso. E realmente não sabem, não é porque não conseguem saber. Não buscam saber. E muitas vezes, quando a pessoa tá olhando ainda, ela não tá mergulhando dentro do teu ambiente privado, ela não sabe quem tu é, ela sabe o teu resultado. Então, por mais que tu talvez seja até um atleta, mas é um atleta mais ou menos, ou tu é um empresário mais ou menos, as pessoas nem dão bola pra você. Você nem existe. Quando as pessoas começam a te criticar, é a hora que tá dando resultado. Porque teu resultado tá aparecendo. Né? Porque as pessoas, elas vão pegar no resultado. Muita gente se sente atleta, sabe que é atleta, mas não são reconhecidos como tal. Por quê? Porque elas não têm um resultado para aquilo ali. E se você se esforça, eu sou da ideia que tem espaço para todo mundo em qualquer coisa nesse universo, cara. São 8 bilhões de pessoas, nosso território absurdamente tem espaço para todo mundo. Só que a maioria das pessoas prefere ficar dentro do seu marasmo da ignorância. No meu ponto de vista, né, claro. Essa semana na reunião tu falou uma coisa, foi importantíssima essa reunião, inclusive, né? E tu falou uma coisa que foi muito importante. Qual o resultado? Tens resultado? Exato. Resultado, beleza. Agora falar assim pra mim, é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu sei fazer isso aqui, tá? E teu resultado? Tu tem? Tu me mostra, me prova que o teu resultado. Quando tu vai contratar isso alguém, não é uma irmão? ignorância tu falar, é uma realidade. Quando tu vai contratar alguém, qual é a primeira coisa que tu pede? Currículo. Referências. Se é um prestador de serviço, o que você pede? Você pede um portfólio para saber para quem trabalhou? Você, patrocínio, surgiu desde a primeira competição? Ou quando tu decidiu ser atleta, os patrocinadores... Nossa, a Viviane decidiu ser atleta. É aí que surgiu o patrocínio? Quando que surgiu? Só depois que eu comecei a ganhar os maiores campeonatos. Aí começou a aparecer. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte. Se quer estar dentro desse jogo, o jogo da alta performance, o jogo de ser reconhecido, de achar o seu espaço dentro do seu negócio, busca resultado, pô. E o legal é que quando a gente começa a se entender... Tu não leva mais pro coração. Tipo, antigamente, se alguém falasse pra mim, tá, qual é o seu resultado? Pode ser que eu... Ficar chateado. Ia ficar chateada. Só que agora é muito realidade. Tipo, tá, tem resultado? Se não tem, tu nem ousa a se pronunciar. Porque não querer ser snob, enfim. Mas, gente, é fato. Porque... E aí, até pra quem já fez cursos... É um pouco complexo de você colocar em prática, na prática mesmo, a boa formulação de objetivos. Sim. Porque aí tem o que você ganha, o que você perde, e às vezes o que a gente perde dói um pouquinho. Então, imagina quem não sabe sobre isso. Quem não sabe formular um objetivo. Eu sei porque... Quando eu tinha na minha mente que eu queria ser atleta, era uma coisa. Só que quando eu coloquei na boa formulação de objetivos, o que eu vou perder com isso? Vou perder os amigos, não vou sair mais com os amigos para festinhas, enfim. Vou perder tempo com meu filho, não vou pegar meu filho na escola à tarde, porque eu vou estar fazendo cardio. Vou perder muitas coisas. Então, isso dói. Só que dói naquele momento que você tá escrevendo, que você tá colocando no papel. Porque depois não dói mais. Porque você já sabe. Quando você não sai com os amigos, você sabe. Tudo bem, eu escolhi. Eu já sabia que eu ia perder isso. Não vou pegar meu filho. Beleza. Eu vou acordar com ele e vou ficar amanhã com ele, porque eu já sei que à tarde eu vou perder com ele. Se tu não tivesse previsto isso... Se eu não tivesse previsto, eu ficaria frustrada, eu não ia fazer o que eu tenho que fazer, né, pro meu objetivo, e eu ainda não vou conseguir ter os meus amigos, meu filho, então vai virar uma bagunça e tu não vai se dar bem em lugar nenhum, entendeu? Então, muito importante a gente fazer essa boa formulação. E aí, é muito importante você elencar o que é importante, que daí é coisa para outra história, né? Para outro curso daí. É o Master. É o Master, onde você coloca os seus critérios de valores. Isso foi muito legal também, porque um dos meus critérios de valores ali foi minha família. E aí eu comecei como que eu vou incluir minha família competição? Sendo que para competir...
eu vou perder de ficar junto com meu filho, por exemplo, ficar junto com meu marido, porque eu tenho que treinar várias horas, eu tenho que fazer cardio, enfim. Como que pode? Só que aí, muito legal, que eu vi que lá no final juntou tudo, entendeu? Sim. Porque minha família tá lá torcendo por mim, o Arthur fica no backstage deitadinho comigo, os amigos estão lá na plateia, e no final a gente comemora, e é uma loucura. Então, isso me motivou ainda mais, muito, muito mais. Então, quando eu tô lá sofrendo no meu treino, quando eu tô lá comendo minhas folhinhas, eu penso, não tem problema, porque no final vai ser, vai recompensar, sabe? Então, o critério de valor e o objetivo ficou alinhado. Aí ficou muito tranquilo. Tu conseguiu tornar ecológico essas duas coisas. Exatamente. E é por então, isso que o nome da técnica fala, do desenvolvimento fala, boa formulação de objetivo. Tu tá formulando bem. Agora, se tu formula mal... Não, e tem gente que nem formula. Tem gente que vive a vida assim, ó. Eu olho agora no Instagram. O que que tá rolando? O cara tá no marketing digital. Vou virar a cara do marketing digital. E agora, o que que tá rolando? Puta, agora é podcast. Pô, vou gravar podcast. Agora, o que que tá rolando? Não, agora é fisiculturismo. Opa, vou virar fisiculturista. Quando eu não tenho um objetivo, qualquer objetivo serve. Aí eu vou no objetivo do outro que tá ali. Que supostamente está colocando ele num status social, né? Porque a pessoa busca aquele status social. É legal, provavelmente, eu não sei, nunca passei por essa experiência de estar lá em cima do palco e ganhar o topo, o master, todo mundo aplaudindo. E com certeza, o que motiva hoje ela não é o processo. O processo ela aprendeu a curtir. Porque se não aprender a curtir a jornada, não adianta. Mas eu tenho certeza que a descarga de dopamina que vem, né, que é o neurotransmissor da motivação, do prazer, tá linkando com a imagem que ela vê lá no final. As pessoas aplaudindo, ela saindo pra curtir com os amigos, com as pessoas que ela gosta. Pode ter certeza. Exatamente. Se você for analisar hoje esse comportamento relacionado a essa atividade dela, pode ter certeza que, não sei, posso estar falando besteira, mas eu imagino que seja isso. Não, tá certíssimo. Porque nas primeiras competições, eu vinha com aquela balela que é sério. Eu até tenho vergonha de ter dito isso um dia. Eu vou pra me desafiar, eu vou pela competição. Gente, aí eu percebi que minha torcida, que é minha família e meus amigos, não ficavam felizes quando eu perdia, quando, tipo, eu não ganhava o primeiro lugar, ou enfim. Aí eu falei, gente, eu não tô deixando a galera lá animada, não. Eu tenho que deixar essas pessoas... Porque, gente, eu sei que o Fabiano, o Arthur... Todo dia comigo, os amigos mandando mensagem todo dia, motivando. Então, eu achei um absurdo não ganhar o top 1 pra sentir essa coisa, sentir a galera vibrando, sentir essa adrenalina, essa energia. Então, exatamente, o que me motiva no processo é esse sentimento lá do final. Tá lá no palco e ver a galera, que eles estão felizes por mim, entendeu? Então, é isso. Num ciclo de uma meta, num ciclo de um objetivo, o mais importante é você conseguir visualizar realizando. E por isso que na boa formulação de objetivo tem o que tu vai sentir quando chegar lá. A tua mente já processar essa informação, porque quando ela processa, uma coisa muito interessante acontece. O teu cérebro ele já cria... naquele mesmo momento essa realidade. Você tem descargas de dopamina, que são os neurotransmissores que mandam pro todo o teu corpo aquela sensação de motivação e satisfação. Tenho certeza que no teu negócio, tu várias vezes já chegou, olhou tua academia lá bombando, pensou, caramba, cara, que legal. E que talvez alguns tempos atrás tu já imaginava ela desse jeito. Porque dificilmente a gente atinge um resultado de algo que a gente nunca nem sequer imaginou. Porque a coisa primeiro surge na mente, pô. Pra eu pensar, vou fazer esse copo... Eu tenho que pelo menos ter desenhado ele de alguma forma na minha cabeça antes. O resultado que vocês têm hoje, vocês já desenharam em algum momento. E quem aprende essa mágica, aí realmente se transforma numa mágica, né? Começa a ter resultado. Por isso que a gente tem as técnicas lá do mural dos sonhos, e visualize isso, visualize aquilo. A ideia, no final das contas, é essa, é fazer você já imaginar, já sentir que aquilo é seu. Então você já colocou lá. Eu só tô indo lá e tentar chegar. Uma coisa que tu fala bem, né? Que a nossa mente, ela não distingue o que é verdade e o que é mentira. Tanto que a gente chora vendo um filme, né? Até porque o que é verdade e o que é mentira? Sim.
O que eu tô vendo aqui não é verdadeiramente o que eu tô vendo. Aqui o que acontece é que tem uma iluminação, as ondas de luz estão refletindo nos objetos, cada objeto reflete determinada cor, ela entra aqui pelos meus olhos, é processada aqui dentro, vai lá pro meu córtex occipital, onde cria-se uma imagem do que tá acontecendo. Então, verdadeiramente, eu não tô vivendo aqui fora, tô vivendo dentro da minha mente, pô. Então, cara, se eu fechar o olho e imaginar isso aqui acontecendo agora, o que é verdade e o que é mentira? Sabe? Né? É legal brincar com isso, cara. Tipo, várias vezes, assim, eu vou dizer, por exemplo, esse podcast ontem, antes de dormir, eu já tava visualizando como é que ia ser. Cara, como é que vai ser? Como é que será que o Thiagão vai estar? Como é que a Vivi vai estar? Qual vai ser a pergunta? Flui tão natural, né? Por isso que flui tão natural. A gente tava conversando também com o Diegão, né, que também é fisiculturista e tal, e aí ele fez o nosso último practitioner. E aí eu fiz a pergunta pra ele, cara, por acaso, alguma vez antes de subir no palco, tu já se imaginou? Ele, cara, sempre, todo dia, assim, à noite, quando chegava, eu ia lá e me imaginava, entrando as poses que eu ia fazer. Ele disse que nem treinar pose treinava. Ele se imaginava. Né? E aí ele tinha o resultado. E eu já perguntei isso pra Vivi também, ela já falou a mesma coisa também. Que, tipo, o tempo todo ela tá se visualizando fazendo aquilo ali. Porque você aprende imaginando também. É muito importante isso. A gente aprende por 3 grandes canais, né? Grandes funções aqui. A gente aprende por experiência direta, fazendo. A gente aprende por modelagem, olhando outras pessoas fazer, ou se imaginando fazer. E através de histórias. Quando alguém me conta alguma coisa, eu também aprendo. Então eu aprendo fazendo, aprendo imitando ou modelando e aprendo ouvindo histórias. De outro jeito, não tem como aprender. E a gente tem que explorar mais esses canais, sabe? Explorar mais o canal da mente, viajar mais lá dentro e tal. Se imaginar como é que vai ser. Tu já imaginou a tua academia agora depois disso? Sabe? Quais são os aparelhos que vão ter? Onde é que vai estar? Isso é bem engraçado que quando eu fui fazer a reforma agora, depois da PNL, claro que eu tive essa visão. Eu contratei uma arquiteta, eu fiz o projeto, eu desenhei o projeto para poder visualizar o projeto e ficar sonhando com aquele projeto. Enquanto eu não concluí o projeto, eu não descansei. Porque se eu não tivesse visualizado, imaginado, pensado, talvez iria acontecendo de outra forma, porque eu não visualizei aquilo ali. Quem não escolhe é escolhido. Alguém ia escolher por você. E hoje eu olho ali no projeto e vejo, poxa, é exatamente igual. Olha que legal. E teve uma palestra que eu fui uma vez, do Anderson Luiz, inclusive, e ele faz isso. A gente fecha os olhos e imagina como é que vai ser daqui dezembro do próximo ano. Memorização. Exatamente. Imaginei a academia com mezanino. Eu ainda não tinha, eu estava na outra sala com mezanino. Eu lá embaixo e uma foto. Eu tenho essa foto hoje. Isso foi em janeiro de 2000. Olha que legal. Materializou. Materializou. E é incrível legal, como acontece. Isso é só que aquilo que eu falo, quem vive. Porque as pessoas estão de fora, isso eu tenho muito na minha mente isso. Acha que é fácil. Uma coisa que eles falam, é muita força de vontade. Não, vontade às vezes é 0. Não sei se acontece isso contigo. Acontece. A vontade, às vezes, de sair 4 horas... A vontade nem vem, às vezes. Às vezes, a vontade de sair 4 horas da manhã pra pedalar é 0. Mas a minha motivação... Tem algum dia que tem vontade às 4 horas da manhã, irmão? Quase nada. Eu tô na cama, deitado com a minha esposa, bem quentinho. Qual é a vontade de sair dali? 0. Só que o que eu faço? Motivação. Motivo a ação. Qual é o motivo para gerar aquela ação? Já fico imaginando, o pôr do sol vai estar lindo, eu vou estar lá, vou chegar lá, vou fazer, vou sentar, ver aquela natureza, a descarga de hormônio que vai me descarregar depois, quando eu vou voltar para casa, pode me xingar do que for, eu vou estar mais tranquilo, porque tudo isso vai gerar durante o penal. Isso é um motivo para mim. Motivo para ação. Motivo para ação, motiva a ação. Determina ação, determinação. Se eu determinar algo, eu tenho que fazer. Isso. Eu determino o que eu quero fazer. Então, quem vive de fora, subindo no palco, tendo essa carreira meteórica que ela teve de 1 ano, pegar um overall, quem entende sabe o que é um overall, acha que foi fácil. De um evento grande, óbvio. De um evento grande, de nível nacional. E nisso ela faz bem, tá? Porque lá em casa o que mais tem é foto, desenho pendurado de como vai ser. Ela tinha recortado uma coroa da internet colado lá no lugar de casa lá. E a coroa tá lá dentro de casa agora. Não teria. Se não tivesse feito isso, vontade... Quantas vezes eu teve vontade de treinar mesmo? Assim, que vontade que eu tô de sair daqui da minha casa e ir até... Muitas vezes não teve. Só que tinha essa foto que tu tinha que buscar, aquela coroa de verdade. Isso. Tu busca, mas é aí que tá. Quando você entende que o resultado é o que vai te colocar no lugar que você quer estar, você para de ficar com aquela balela de mas eu me esforcei. Dane-se o esforço. Eu tenho que ter resultado. Exato. Muitas pessoas falam, mas eu me esforcei. Cara, se você não teve resultado, infelizmente, por mais que você seja uma pessoa bacana, não vai haver reconhecimento do mercado, das pessoas. As pessoas até te reconhecem, mas com pena, porque não deu. Isso, pra mim, não é uma coisa que eu almejo muito, entendeu?
Eu gosto de me propor a ter resultados e explorar o melhor que eu consiga fazer. E isso muitas vezes quer dizer só subir no palco. Não quer, porque quantas pessoas querem subir e sequer conseguem? Para muitas já seria um resultado fantástico estar lá em cima. Porque muitos ficam ali embaixo e nem sequer conseguiram ter a motivação para chegar lá. Então perderam para elas mesmas. Exatamente. E o que eu digo assim, a pessoa às vezes ela quer algo, ela precisa de algo e ela não tem essa determinação. É uma palavra, não tem uma, sabe, ação determinada. Tu tem que determinar algo para chegar lá, para te ter no teu resultado. É uma soma de fatores. Tu tem que ter disciplina, tem que ter persistência, tu tem que ter vários fatores. Quero ter um resultado, tá, e aí? Mas é por isso que é legal você mesmo elaborar, né? Sim. Você elabora quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos. Para algumas pessoas parece balela, parece historinha, mas, cara, tenta fazer. Mas sabe o que eu acho? Que, assim, nem é... Elas acham que realmente estão se esforçando, estão fazendo o que tem que fazer e não tá conseguindo. Mas eu acho que simplificar. Por exemplo, eu quero competir. Nossa, se eu for olhar, eu preciso subir no palco. Com o corpo que eu tô, meu Deus, é muita coisa, eu tenho que fazer isso. Mas assim, como a gente fala, um dia de cada vez. O que você tem que fazer hoje? Hoje você só tem que acordar, fazer seu cardio, ir pra academia, fazer sua comida. É só isso hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã você vê o que você vai fazer. Então, isso me ajudou muito. Porque eu tinha essa questão de ser muito ansiosa. Nossa, um ano, eu ficava com ansiedade do ano inteiro. Então, eu já acordava ansiosa, eu ia dormir. E eu lembro que eu tinha muita insônia. E eu ficava a noite toda acordada porque eu estava preocupada com o dia de amanhã. Então, eu comecei a pensar, não, eu me preocupo com o dia de hoje. Hoje eu só tenho que fazer isso. Beleza, tá feito. Então, faltam 4 semanas, um dia tá pronto. Então, outro dia, outro. Então, talvez se a pessoa determinar o objetivo dela lá e fazer um dia, uma coisa, talvez dê certo. Só que as pessoas colocam muitas coisas e... Mas na nossa boa de formulação de objetivos tem lá qual é o percentual que aquela tarefa que você vai executar vai te deixar mais próximo do teu resultado. Eu costumo dizer que um resultado de 100% é um fragmento de 100 mini resultados de 1%. Então é o que eu tenho que fazer hoje, tá feito. O que eu tenho que fazer amanhã, tá feito. O problema é que quando eu coloco um projeto, um objetivo grande, e aí eu espero que ele vá acontecer do dia pra noite, eu me frustro. Isso. Né? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é artista, ele desenha. E aí eu tava falando, caramba, mano, tipo, sei lá, era um desenho grande que ele tinha feito de realismo. Eu falei, cara, como é que você começa a desenhar e ficar pensando que você tem que fazer ele assim, cara? Eu só me preocupo com um quadradinho desse tamanho aqui, ó. Esse é o quadradinho que eu tenho que fazer agora. É essa sombra aqui. Depois eu me preocupo com outro quadradinho. E eu vou de quadradinho em quadradinho. Uma hora eu olho, tá ali feito o desenho. Eu achei aquilo fenomenal. Nossa, incrível. Porque é isso que a gente tem que se preocupar. Além de estabelecer a meta e o objetivo, eu tenho que fracionar, pô. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer todo dia que vai me colocar mais perto daquele resultado. Mas eu acho que... Eu tenho um exemplo que tu sempre dá, desculpa te cortar, Vivi, que é o da planta, né? Às vezes a pessoa compra uma planta, nunca mexeu com planta, mas compra uma planta. Aí ela dá o melhor para cuidar daquela planta. Ela bota água todo dia, corta, poda, faz tudo o que tem para fazer. E a bicha morre. Mas ela morreu. Mas sem conhecimento, ela não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer com a planta. Então tem que buscar conhecimento. Além de tudo isso que a gente tá falando, eu acho que sem conhecimento a gente não conseguiria chegar até aqui onde a gente tá hoje. De jeito nenhum. E a gente tem no boom de vocês, da atividade física, uma grande quantidade hoje de informação acontecendo. É um mercado fantástico. O mercado do fisiculturismo, da atividade física, da academia, da suplementação, cara, só cresce. Por quê? Porque olha a quantidade de informação que está acontecendo hoje. Antes a gente não tinha acesso a essas informações. Antes ninguém nem sabia quem era um fisiculturista, quem era realmente da área ou muito próximo de alguém da área. Mas hoje, com o avanço da internet, depois que começaram a entrar canais importantes dessa área, todo mundo passou a se interessar. Por quê? O que mudou de agora para 30 anos atrás? Informação. Alguém começou a falar e outra pessoa começou a se motivar com aquilo que alguém falou. Por isso que vocês, de novo eu repito, são exemplos dentro das áreas de vocês, né? E saibam que motivam muitas pessoas. E a jornada de vocês inspira as pessoas que querem construir a mesma jornada. Mesmo que muitas vezes oculto, a gente sabe que inspira. Porque eu fiz um vídeo para a academia semana passada, eu acho, e era uma sexta-feira, eu falei, sexta com frio, chuva,
Não deixe de fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, determine e faça. E eu tava lá à noite, um aluno veio... Ô, Thiago, eu vim hoje só por causa daquele teu vídeo. Que legal. Eu uso sempre um exemplo de um vídeo que um dia refletindo, eu pensei, a nossa semana é como construir um muro. Tu constrói um muro a semana inteira. Chega final de semana, tu come, bebe, derruba o muro. Aí segunda tu quer voltar com tudo pra construir o muro de novo. Chega final de semana, tu derruba o muro. Então, às vezes, é um vídeo, às vezes é uma fala da Vivi, ele, pô, é verdade o que ela tá falando, olha só que... Vou lá, vou fazer. Nós somos fontes de informação o tempo inteiro. E a responsabilidade dessa informação é bem importante. Mas quantas pessoas visualizam teus stories por dia? Muitas. Os teus, muitas. Os meus, muitas. Mas quantas vêm dizer, pô, verdade, parabéns, tu me ajudou. São poucas as pessoas que... E talvez nunca nem venham. Nunca nem venham, mas tu tá influenciando. Mas se o teu propósito é esse, tá tudo bem. Fechou. É o que eu falo. Se tu ajudar uma pessoa e essa uma pessoa ajudar mais uma, infinitamente 1 mais 1 vai embora. É exponencial. É. O crescimento é exponencial. Esse é o nosso propósito. Enquanto instituto, e agora com Educadamente, é educar a mente. Educadamente. Educar a mente. Educadamente. É isso. Ai. Gente, o papo tá gostoso. Já são 9h23. Cara, que seja o primeiro de vários aí que a gente vai trazer ainda para essa mesa aqui. Foi uma honra para mim compartilhar aqui esse espaço com vocês. Parabéns pelos resultados que vocês vêm trazendo. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa aí para quem está assistindo, querem deixar alguma mensagem, podem ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Thiago. Poxa, por favor. Eu sei que tu é o cara do merchan. Eu acho que depois a gente pode falar mais um pouquinho também, né, Fabiano, sobre o nosso treinamento que vai ter agora. 14, 15 e 16, né? 14, 15 e 16. Do Instituto Million, que vai promover mais um treinamento, e é isso que a gente tá falando agora. Verdade, dias 14, 15 e 16 do mês de julho, teremos a primeira etapa da formação de programação neurolinguística, que é o abre-alas, né, para esse mundo, né, de mistérios que é a nossa mente, né? E vai ser um prazer enorme poder receber todos vocês. O nosso time monta sempre um treinamento de uma forma mais bacana possível, sempre com um respeito máximo a todos os participantes. Muitas pessoas já passaram pelo nosso treinamento e tiveram resultados maravilhosos, e conto com vocês lá. E falando um pouco, né, sobre o que é o empreendedorismo e o que a academia agregou, é isso. É transformar pessoas, é mudar pessoas, é uma fala que tu vê que a pessoa mudou. Eu tenho exemplos lá, do seu Luiz e a dona Salete, que são um senhorzinho que bota todo dia o bonezinho e vem, faça chuva, faça sol, eles estão lá na academia. Isso para mim me motiva muito. E eu falo para todos os alunos, 80% do que eles precisam tá com eles, não tá comigo. 20% a academia oferece, que é aparelho, instrutor. O resto é a vontade. O resto é a dedicação, a vontade mesmo de querer. Não é nem a vontade, tô com vontade de fazer. Sim. É a vontade de querer fazer. E no início eu não consegui falar, parabéns, Vivi, pela tua carreira. Eu acho que agora a meta é o Pro, né? Para quem conhece o Procard, é ser profissional nisso. A cara dela. E isso vem natural, pode ver que é natural. A coroa foi natural porque ela almejou, ela desenhou, ela foi atrás, ela correu. E quem tá por fora, que entende um pouco, que buscou esse conhecimento, sabe que não é fácil. Não é simplesmente treinar, comer e dormir. É muito difícil. O processo... Às vezes tem gente que não consegue fazer uma semana de dieta, gente. Imagina tu fazer todo... Eu sou um exemplo. Nós fizemos, né? Nós fizemos uma semana ali um processo. O Fabiano fez, depois eu peguei e fiz também o processo como se a gente fosse subir no palco. É difícil. Sobe água, desce água. Tem gente que não consegue tomar 2 litros, às vezes ela tem que tomar 6. Admiro as pessoas então, que parabéns. Pro Fabiano também, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de ser o primeiro de muitos que vão vir a um projeto que a gente já sempre tocava em reunião e realmente saiu. Saiba que tu é o exemplo para mim, eu já falei isso, vários cursos que a gente fez, que a gente abriu, que a gente tocou e a gente sempre fala de forma muito genuína, é verdade, que a gente modela e tem que modelar mesmo. Então, se tu não tens o resultado, eu também não te modelaria, né? Eu acho que eu não vou modelar seguir lutando pelos meus resultados. Exato, e isso também te motiva a ter mais resultados, demais, porque tu sabe que existem muitas pessoas atrás de ti, liderar é demais. É demais, é muito Mas bom. para liderar movimento tem que ter resultado. Primeiro a gente busca o resultado, depois busca a liderança. Hoje eu tenho uma equipe na academia também com 8 pessoas que também, graças ao bom Deus e a minha dedicação, me seguem, me elogiam, estão sempre comigo, porque eu sempre digo, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Eu também sou um funcionário da academia. Lógico.
Eu sou um funcionário da FitLife. Então, as pessoas trabalham comigo. Nós somos um funcionário. Eu estou como gestor hoje, um tem professor, o outro é recepcionista, o outro é higienização, mas são pessoas. E essas pessoas me inspiram muito a continuar. Eu não consigo ver da equipe andando com uma bicicleta velha caindo. Porque eu quero que ele cresça também. Para mim não vai funcionar se eu tiver uma pessoa sem vontade de crescer. Não vai. Então, é isso que eu quero passar hoje. Eu acho que... Não adianta de nada a nossa Ferrari se o nosso funcionário está andando a pé. Exato. A base de tudo é o ambiente, a gente sabe, mas eu acho que o conhecimento. Buscar conhecimento. Educadamente. 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 E é isso, busquem conhecimento, vamos fazer. Nós temos uma palestra agora no dia 5/7, por sinal meu aniversário, mas eu vou estar lá. Vai ter parabéns lá, olha que legal. Parabéns na palestra. E puxa, tem gente que fala, mas poxa, vai deixar a tua família? Aí é aquilo que não, vai levar a família, pô. Não, mas vou jantar fora. Não, a gente tem uma boa formulação. Se a gente está formulando algo, quer algo, tem algumas coisas que a gente vai perder. Ele está disposto a perder? Foi o que você falou. Esse dia vai ter vários pela frente. É isso que eu digo. Tem pessoas que esperam um aniversário de alguém para dar um presente, né? Exato. Todo dia é um dia para dar um presente. Tem gente que espera o Dia das Mães para dar Feliz Dia das Mães para as mães e o restante dos 364 dias nem fala com a pessoa. Todo dia a dia é oportunidade de dizer que ama, de fazer alguma coisa bacana. Ser grato, né? Eu acho que a gratidão ela tem que ser pilar também, isso. Porque... Como eu sempre falo, o Fabiano virou muita chave na minha vida. Essa da escassez, ele lembra as fases que foi assim de... Pô, mas às vezes, hoje, eu olho, às vezes, coisa que... Pô, mas por que eu olhava por isso aqui? R$1, R$2 de diferença. Então, essas coisas... E isso eu sou grato. E é uma gratidão intensa e vai ser para sempre. E para sempre, muito tempo mesmo. Porque o financeiro também é resultado, né? Também quando você começa a parar de olhar o valor das coisas e só adquirir porque você quer, você começa a gerar toda uma resposta orgânica, toda uma resposta fisiológica para ser a pessoa que vai buscar o que tu precisa para ter aquilo ali, né? Então, agora se você faz com medo, e agora eu vou fazer isso aqui, será que amanhã eu consigo? Aí é um pouco delicado. Tem que matar no peito e falar, não, eu realizo, eu faço. A coragem é uma virtude que antecede todas as outras, né? Exatamente. Aristóteles dizia isso, acho, né? Acho que era. É a fala dele. Para que seja, senão eles vão... Eu não sou muito bom de gravar nome e voltou assim, mas eu acho que foi ele que falava. É só falar com verdade que é. Fala com verdade que ninguém vai questionar. Ninguém vai pesquisar na internet. Aristóteles... Então, vamos falar com verdade. Né? Aristóteles dizia, coragem é uma virtude que antecede todas as outras. Então, é ter coragem mesmo, é buscar. Porque é fácil reclamar. Tu tá clamando de algo muitas vezes. Então, eu tô doente. Tá, mas tu buscou saúde? Ou tu esperou ficar pior? As pessoas têm os resultados de objetos que não construíram. Aí o resultado vem e a pessoa nem sabe por que está acontecendo aquilo ali. É um objetivo que você não construiu. E a pessoa não se preocupa. Eu costumo dizer, ou você escolhe nessa vida, ou você é escolhido. Então, isso eu costumo dizer muito nos nossos treinamentos, cara. Ou você escolhe com quem você quer estar, ou tu vai ser escolhido. Ou tu escolhe o resultado que tu quer ter, ou o resultado vai te escolher. Ou tu escolhe o local que tu quer estar, ou o local vai te escolher. E é sempre assim em tudo. Não tem jeito. Tudo. E eu acho que a nossa vida é assim, a gente tem que sempre tentar buscar o melhor, prevenir algo talvez. E as pessoas não esperam, tu espera ficar doente para tomar um remédio. Então, poxa, até o presidente da CIMED estava eu vi um podcast com ele fala, já existe um histórico, a pessoa talvez predisposta a ter diabetes, por exemplo, mas ela não se cuida, não toma um remédio para não ter. Ela espera ter, não previne. Ter que tomar insulina. É a prevenção. E a vida da gente é assim. Enquanto academia, eu também penso assim. Poxa, porque eu vejo uma pessoa fora do peso, não é questão estética. Se fosse estética, cada um cuidava da sua. Sim. Né? Mas não é saúde. E a pessoa já tá fora do peso, tá doente, que obesidade é uma doença, né? Aí classificada pelo DSM-5. É uma doença. A pessoa, em vez de ir lá pegar, vou comer uma comida mais saudável, vou buscar um pastelzinho assado, um negócio. Não, ela pega a fritura, ela pega o doce. Mas aí a gente tem uma série de coisas envolvidas, né? A gente tem vários impulsos ali acontecendo para levar ela àquele comportamento. Muitas vezes a pessoa ela é refém realmente de uma sequência de hábitos. E aí é onde entra o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. É isso que eu ia chegar. Aí, de novo, por que eu não busco conhecimento? Peraí, por que eu não estou fazendo isso? Se eu estou me prejudicando, nosso corpo é a nossa casa. Sim. Onde a gente mora, né? Então a gente cuida às vezes da parede, a gente pinta, a gente arruma tudo. E a nossa não... Mas até ela chegar nesse questionamento, por que eu tô fazendo isso, é um caminho grande. Porque normalmente as pessoas não perguntam por que elas estão fazendo certas coisas. Só fazem. Só faz. E... O Fabiano falou, é escolhido.
E hoje a gente estava conversando no carro e aí eu estava pensando, nossa, às vezes eu tenho, ai, sei lá, tô triste, tô com raiva. E fico pensando, mas por quê? Não tenho motivos para estar triste hoje. Será que é TPM? Aí o Fabiano falou, mas acho que o questionamento do porquê você tá triste já é um bom começo. Que aí você começa, então, quem é mulher e tem TPM vai saber, né? Que tem aquele dia que você só tá triste. Tá triste e não tem motivo aparente. Então, você quer chorar ou quer brigar com alguém e é hormonal. Eu ia falar isso. Só acontece. E aí, o que eu costumo fazer? Eu vou pra casa, faço essa pergunta, por quê? Aí não, o Fabiano tá tranquilo, o Arthur tá de boa, o trabalho tá bom, tá tudo bom. Treinei, tá tudo perfeito. Então, por quê? Deve ser TPM. Aí eu vou pra casa. Já deu uma resposta pra ela mesmo. Aí tu entende que pra te chegar a saber que era questão hormonal, tu teve que ter conhecimento. Exato. Senão tu nunca saberia. Sim. E aí até o seguinte, né? A felicidade é um conjunto de hormônios. A felicidade é um conjunto ali de serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, uma série de neurotransmissores extremamente importantes que mandam informações para o nosso sistema nervoso e o nosso corpo reage com aquilo. A endorfina, por exemplo, que é um anestésico natural, serve para isso. Ela te anestesia. Aquela sensação de tô tranquilo. Felicidade é isso, no final das contas. Felicidade é estar bem, é se sentir bem. E muitas vezes o simples fato de você ter uma desregulação hormonal pode levar a isso. E um atleta costuma ter muita desregulação hormonal por causa de alimentação muito restrita, por causa de sequências de suplementos, de protocolos que são utilizados. Então, o atleta tem que aprender a conviver muito bem com isso. É só tu pegar os teus exames pós-competição. Exato. Você analisa que houve muita mudança, porque o corpo de um atleta é o corpo de um atleta. Não é o corpo de uma pessoa comum. As referências são outras. Aí eu falei isso, tava conversando com uma amiga minha esses dias, aí ela é nutricionista, então aí ela tava falando sobre interpretar os exames. Daí eu falei, guria, a primeira vez que eu olhei meus exames, eu pensei, morri. Certeza, vou morrer. Porque eu tava comparando com as referências de uma pessoa normal. Aí eu falei pro Fabiano, liga pro médico agora, porque eu vou bater as botas, tenho certeza. Aí ele ligou e deu tudo certo, era normal. Só que toda vez que eu faço é a mesma coisa, tipo, meu Deus, agora não é possível. E aí que tá, né? Não é que é normal, porque existe o padrão a ser seguido para evitar algum tipo de comorbidade, para evitar algum tipo de doença. Existe um padrão. Só que o atleta, ele busca alta performance, gente. E a alta performance nunca é saudável, no final das contas. Você sempre entrega um pouquinho do teu sangue, um pouquinho do teu corpo, um pouquinho... Talvez alguns anos da tua vida tu entregue pela alta performance. Mas é o que tu busca. É o teu motivo para ação, é o teu propósito. Se esse é o teu propósito, siga em frente. Aí vem dentro do que eu estava falando, né? As pessoas esperam para tomar um remédio para uma depressão do que buscar... Pô, peraí, vamos buscar um conhecimento. Como é que eu faço para gerar mais endorfina? Só que eu faço... Aí que tá. As pessoas só revelam isso quando vem o conhecimento. Aí acontece as viradas de chave. Exato. Eu lembro até hoje, no dia da fraternidade, que a gente fez o encontro, que eu coloquei a tabela dos hormônios. O que acontece quando você tem ausência, o que acontece quando ele está em abundância e como buscá-lo. Isso dizem, foi uma virada de chave para muita gente. Uma coisa que está à disposição para todo mundo, uma informação super tranquila. Eu fui buscar, inclusive, a minha extensão de pós-graduação na área de neurociência e comportamento humano por causa disso, para aprofundar um pouco mais nesse mundo, né, da neurociência. Mas não mergulhar o suficiente para não achar também que tudo se resume a um cérebro, né, porque eu realmente acredito que não se resume tudo a um cérebro. Mas aí tu vê que acredito, e fica uma pergunta, dentro da PNL, Programação Neurolinguística, a neurociência... Total, né? É o que acontece, as técnicas que são desenvolvidas, hoje você percebe que elas têm fundamento na base da ciência neurológica, né? Então, é isso que eu estou praticamente vendo de forma muito científica o que de forma prática a gente já fazia. Mas PNL não dá para misturar com ciência. PNL é prática, por isso que a gente chama practitioner de PNL, praticante de PNL. Por isso que a gente chama de master practitioner de PNL, mestre praticante de PNL. PNL é prática, PNL é atitude. O nosso tripé é metodologia, tecnologia e atitude. Essas são as 3 coisas que dão sustentação para um bom praticante de PNL. Então, a gente não consegue misturar a PNL e a ciência, não. PNL é uma tecnologia feita para qualquer pessoa, ela é adaptável para qualquer ser humano, no nível de intelectualidade ou capacidade que ela tem, e ela consegue gerar resultado, do jeito dela. Porque o ambiente privado dela é dela.
Quando você traz uma técnica, você traz para ela viver dentro do mapa dela, não no de alguém que está fora. Quando a gente fala mergulha naquela experiência que foi feliz para você, é a tua experiência de felicidade. Para mim, talvez a experiência de felicidade seja uma, para você seja outra. Para alguém vai ser dirigir um carro top, para outro vai ser estar com a família, para outro vai ser... Entende? Então, é isso que é legal. Ela é muito democrática. A PNL é extremamente democrática, porque você treina com base nas informações que você tem. Nós somos frutos da qualidade e quantidade de informações que a gente dispõe. Muito bom. Eu vejo que lá de 2021, quando eu fiz, e para agora que tu trouxe a neurociência junto para a tua grade de formação, que agregou muito quando a gente vem falando nesse sentido de PNL é tudo que dá certo, né? Sim. A gente sempre fala. E dentro da PNL nós temos 12 pressupostos. Sim. Né? Os nossos, né? Os nossos pressupostos. Mas e quem disse que o PNL é tudo que dá certo, abre parênteses aqui, é Robert Dilts. Eu só citava. E que faz sentido, né? Sim, e sim. pega o nosso pressuposto, cada um vai escolher um. Eu gosto muito daquele, quer fazer coisas diferentes? Quer ter resultado diferente? Faça coisa diferente. Tu não vai ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Com certeza. Isso eu uso muito para mim, muito. E outro que eu uso muito é mapa não é território. Não posso me basear... Mapa não é território da flexibilidade. Você passa a entender o outro. Quer resultado diferente, faça diferente. Te dá uma capacidade cognitiva de entender que você, se está tendo um resultado negativo, tem que mudar alguma coisa dentro da programação aí. O teu comportamento ele tem um programa. Ele começa de um jeito e termina de um jeito. E ele costuma começar antes da execução do comportamento. Ele começa na cabeça. Você tem um input de informação, passa uma imagem, tem que fazer isso, aí você externaliza, né? O outro muito importante é esse do comportamento também, né? Que é o... Todo comportamento é útil em algum contexto? Então isso é legal também. É legal. Todo comportamento é útil em algum contexto. Para aquela pessoa naquele momento talvez fosse muito mais útil do que eu estava julgando ser, né? Aí todos têm seu valor, seu comportamento é que pode mudar, né? A gente passa, legal a gente passa a julgar comportamentos e não julgar pessoas. Tem muitos pressupostos que são legais dentro da programação, mas o pressuposto é isso, é uma coisa que se supõe antecipadamente. É importante que o nosso praticante, ele antes suponha algumas coisas. Se ele acreditar nessas nossas suposições, metade do caminho está traçado. Depois as técnicas vão entrar só para revalidar isso e dar a prática para ele. Olha, você grava uma memória desse jeito. Então, se você pegar aqui e fizer isso, sinteticamente a gente vai gravar essa memória aí. E o teu cérebro, sempre que for tomar uma decisão, ele não vai ter só mais aquela lembrança para levar em consideração. Ele vai levar essa e essa. Ele vai ter 2 jeitos. Eu abri 2 caminhos. Agora você vai escolher. Você vai seguir o caminho novo ou o caminho antigo. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz: dê a outra pessoa novas possibilidades que gerem o mesmo resultado que ela quer e pode ser que ela haja diferente. Porque a gente sempre tem uma intenção por trás do comportamento. E se eu não acho que aquele comportamento é legal, julgar só aquele comportamento e dizer que aquilo não é legal, talvez possa surtir algum resultado. Mas se eu encontrar um outro caminho que a pessoa possa fazer, possa traçar, que atinja o mesmo resultado e que seja, talvez, de certa forma, ecologicamente mais benéfico, ela pode seguir. Então, eu costumo dizer que a PNL é a arte de dar opções para as pessoas. A gente abre um cardápio de opções para ela. Olha, antes você seguia assim, agora pode assado. Mas a resposta no final é sempre sua. Você que decide. Eu acho legal também que tudo isso que tu fala, tu põe na prática. E isso pra gente que tá lá, tem que ser, né? Tem que ser. É muito natural tu passar isso pros outros. Teve uma palestra que eu te convidei pra gente ir, né? Lá no hospital que eu trabalho. E no dia tu bateu teu carro, né? E não é bati de novo agora. E não é qualquer carro, assim, que abateu e fechou. Não, é um carro que tem um valor alto, né? E bem alto. E tu chegou lá sorridente. Bati meu carro agora. Eu falei, bateu meu carro agora, meu Deus do céu. É só carro, né? Tô bem. Tá aí, vamos lá, o que nós vamos fazer? Não, bati, deixa. E foi uma palestra sensacional. Mudou lá dentro um casal que até hoje foram transformados, eu digo que foram transformados pela PNL. Muito legal. Eles foram para o curso, são praticantes de PNL, se transformaram. Uma delas tinha o simples desejo de andar de bicicleta. Nossa, não conseguia, tu lembra? Lembro. E em seguida, depois daquela palestra, ela mandou um vídeo que estava andando de bicicleta. Eu já recebi no mesmo dia aquele vídeo, foi fenomenal. Então, se tu não ressignifica o teu acidente, tu ia chegar lá. Não, acabou tudo da cara. Talvez nem chegasse. Nem chegasse. Tiago, cancela tudo aí, não vou conseguir bater meu carro. Mas é o propósito, né, irmão? Assim, ó, o meu propósito não é cuidar do meu carro. O carro é só um bem aí que eu consegui adquirir, que eu acho bonito, era um sonho de moleque, sempre gostei de carro e enfim. Mas não é o meu objetivo final, cuidar do carro. O meu objetivo final é cuidar de pessoas.
né? Eu quero que as pessoas tenham os melhores resultados porque eu tracei essa jornada para mim, foi legal para mim e eu acho que todo mundo tem potencial. E se eu conseguir gerar isso, eu tento entregar isso. Então, o meu propósito é ajudar realmente as pessoas a descobrir o seu potencial. O Instituto Million surge para isso. Então, esse é meu propósito. Se qualquer outra coisa acontecer no meio do caminho, que dentro da minha hierarquia de valores, que a Vivi citou, estiver abaixo, tá tudo bem. Só se fosse problema com a minha família, alguma coisa muito grave para eu não estar lá. Agora, o carro é só carro, um pedaço de lata. Bati de novo, tá? Demais, agora foi de frente, não foi... E isso é tão bom da gente presenciar e acompanhar, porque quando a gente vai oferecer para as pessoas virem fazer o curso, virem treinar com a gente, é muito bom. Sim. Só que as pessoas estão num mundo que quer ganhar dinheiro. Tá me oferecendo porque é dinheiro. E não é dinheiro. Mas é propósito. Mas deixa que isso é bom. Sabe? Isso é bom. Eu costumo dizer que tem duas coisas assim. A máscara de todo conhecimento é importante. Eu costumo dizer que ele é um guardião. Então, assim, tem muitas pessoas que não vêm porque acham que é picaretagem. Isso é picaretagem. É uma máscara que vários tipos de tecnologia trazem, vários tipos de conhecimento trazem. E que ótimo que é, porque daí afasta as pessoas que não estão preparadas. Né? E a outra é o desconhecido, né? A pessoa não sabe o que vai encontrar lá. Então, isso também, às vezes, eu não vou lá, nem sei o que é esse troço aí e tal. E ela não se propõe a abrir. Então, são coisas que vão acontecer mesmo, é natural. Tem que deixar que as pessoas pensem isso mesmo, porque isso afasta quem não está preparado. Porque cada um tem seu momento. Não adianta... Hoje, quando eu vou oferecer, eu já falo isso. Eu vou oferecer o treinamento, eu falo isso. Eu não vou insistir contra a tua vontade. Eu acho que tem que ter a vontade, tem que ter o momento, tem que ter o tempo. Isso. Né? A gente mostra todas as opções que tem de mudança, de querer mudar. Mas depende muito mais da pessoa. Da gente cada um é cada um. Não tem como ficar... Cada ser humano é um grande universo. A gente não tem um ambiente externo. A gente tem 8 bilhões de ambientes. Isso, e a gente está convivendo com esses 8 bilhões de ambientes. Mas aí eu acho interessante porque quando você fala que a gente só fala e só mostra o que tem dentro da gente, a gente não consegue falar sobre algo que você não tem conhecimento. Então, quando alguém chega e fala, PNL é picareta, PNL é isso, então é muito bom que nem venha, entendeu? Sim, porque olha o que essa pessoa tem dentro dela. Desconfiança, essa coisa, esse rancor, Por que a gente quer? Vai dificultar o processo dela e do grupo. Do grupo. E tá bem claro que nós não vamos curar a pessoa. A gente só quer mostrar o que ela tem de bom dentro dela. E a gente quer ajudar ela a ver as coisas boas. Transmitir um pouco de conhecimento. Exato. E lapidar tudo que tem de bom. Agora, você tratar uma pessoa que tá traumatizada, rancorosa, com ódio, aí manda procurar terapia. Então, se torna muito trabalhoso pra gente, entendeu? Então, é melhor... Nem é o princípio. Melhor não, sabe? Nem então, é muito legal. E aí vem do nosso começo da conversa hoje aqui, é o resultado. Nós mostramos apenas o resultado, tá lá. Exato. São depoimentos, são pessoas que a gente viu transformar, nós somos o resultado. Eu particularmente gosto muito desse formato. Eu gosto desse formato. Eu sei que o Instituto sonha muito, treinamentos gigantes para 1.000 pessoas, tarará. Eu acho legal, acho que vai ter oportunidade para os nossos treinadores fazerem isso. Entretanto, eu gosto muito desse formato. Treinamentos pequenos que a gente consiga verdadeiramente valorizar o ser humano, né? E as pessoas, é muito complicado, porque elas vão falar para você uma coisa, né? Que, isso aqui não serve, isso aqui não é legal, isso aqui, que é isso aqui é besteira. Mas no final de semana ela tá lá enchendo a cara, ela tá lá gastando dinheiro com balada, ela tá lá gastando dinheiro com qualquer outra coisa e é resultado. Então a gente tem que deixar cada um no seu tempo. Hoje já passou mais de 100 pessoas, né? Pelas todas as formações. Mais, né? Bem mais. Sim, hoje deve ter uns 200 alunos formados. Então é resultado. Sim. Certeza que desses 200 alunos, eu acho que E nunca houve um feedback negativo de nenhum treinamento. Até um caso que nós tivemos dentro, onde uma das nossas participantes teve um surto de bipolaridade, depois, inclusive o treinamento serviu para que ela pudesse saber que ela tinha. E ela foi procurar, sob a nossa orientação, um profissional, psiquiatra, né, para que pudesse entender melhor a condição clínica dela. E aí tá tudo bem. Por isso que eu costumo dizer, o nosso treinamento não é para quem tem qualquer tipo de acometimento doentio relacionado ao processo da mente. Porque a gente está trabalhando ali com... Eu estou considerando que eu estou trabalhando com pessoas sãs, com pessoas que não têm nenhum tipo de
problema em nível neurológico, sabe? Então a gente tem todo esse cuidado, a gente faz a anamnese certinha para entender, porque é um treinamento como qualquer outro treinamento. Como quando você vai para academia treinar, PNL você vem para cá, vamos treinar um pouquinho disso aqui, deixa eu te explicar como funciona, aplica na tua vida, se der certo, show de bola, se não der certo, a única coisa que você fez foi conhecer pessoas. E por isso que a gente sempre tenta montar grupos legais, assim, que as pessoas se conheçam e, no mínimo, sair dali com uma boa história. Aí a gente cria essa atmosfera para que tenham, pelo menos, boas histórias. E tem dado resultado. E o resultado tem sido 100%, 100%. Eu acho que, não, como tu falou, não teve ninguém que teve uma negativa. Nunca. Vamos seguir nessa jornada sem... vamos dar o nosso sangue para continuar. E lembrando que vem do propósito, né? O propósito do Instituto é esse. Então, tu como presidente do Instituto, não vai fugir disso. Não tem como fugir disso. Enquanto eu presidi, não. Não tem. Então, o resultado não vai ser diferente. O resultado é a soma disso. Essa é a ideia. Gente, o papo tá bom, mas já estamos na nossa hora. Passa rápido, né? Viu como é bom? É assim, cara, a gente vai conversando, a gente já vai deixar agendado mais uns 350 episódios, mas foi uma honra estar com vocês nessa noite de hoje, nessa mesa. Obrigado de coração pela presença. Sigam inspirando as pessoas aí dentro das atividades de vocês, sendo as pessoas maravilhosas, que buscam sempre resultado, mas um resultado de uma forma saudável, resultado de uma forma bacana, porque pode ter certeza, vocês dois são pessoas que eu conheço, estão próximas de mim e sei que inspiram muitas pessoas, tá? Muito obrigado de coração pela presença de vocês. Gratidão é minha, gratidão imensa mesmo, de verdade. Tanto saber disso, saber da Vivi, a gente tem essa proximidade toda semana junto. E é isso que eu busco, é isso que eu quero e é isso que eu falo para as pessoas. Busquem também. Busquem descobrir o seu propósito com vontade de querer. Eu quero esse propósito para mim. Então, escolha. Né? Escolha o propósito, vá atrás do seu propósito e se determine a fazer. Faça um hábito, não faça por fazer, porque o fulano mandou, escolheu. Determinou? Faça. Faça e faça bem feito e busque saúde, busque melhor desempenho. Não precisa ser um corpo bonito. Qualidade de vida. Com saúde, para envelhecer bem, para envelhecer com saúde, para ter uma longevidade maior. Corpo e mente é importante para longevidade. Então, Fabiano, de verdade, mais uma vez, obrigado. Show. Eu que agradeço. Por a gente começar esse projeto educadamente e educar a mente. É isso que a gente precisa. Somos perfeitos? Uma mente educada. Não somos perfeitos. Estamos longe de ser perfeito, né? Muito longe. Mas estamos buscando ela. Mas a gente está buscando. E buscando o conhecimento para ser. Exatamente. Espelhando. E dentro da PNL a gente vê isso. A gente aprende a modelar pessoas. E é muito bom modelar pessoas. Nossa, essa é uma arte. Isso modelar qualquer coisa. Eu modelo academia de sucesso. Eu não vou modelar uma academia que está lá caindo. Eu vou modelar o Myron Berry. Vai modelar o que está dando certo. Vou modelar o que está dando certo. Isso não é inveja. Não é modelar o que está dando certo. Pô, se o cara faz isso, eu vou fazer também. Estratégia de alta performance. Exato. A Vivi vai modelar quem ela quer num nível de fisiculturismo de alta performance. Para chegar até aqui, tem que ser. Ela vai modelar quem já chegou no lugar que ela quer chegar. Exato. Então, mais uma vez, obrigado. Ai, foi muito legal, gente. Passou tão rápido, meu Deus do céu. E o mais legal é que a gente se encontra, né, toda semana. E eu encontro o Fabiano todo dia. E a gente conversa todo dia. Só que chega aqui ainda tem assunto e é legal e passa rápido. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, amor. Amor. Muito obrigada pelo convite. Meu Deus, o Fabiano, assim, pra mim, ele é inspiração total. Motivação, inspiração. Quando eu tô sem a vontade, ele fala... agora você é uma máquina, só faz. Só faz o que tá no papel. Então, assim, gratidão mesmo, amor, pelo convite. Muito obrigada por sempre motivar. E continue inspirando tantas pessoas que você já inspira e continua que tá dando muito certo. Muito obrigada. Muito obrigado, amor. E pessoal, fica a dica, a gente vai seguir com o nosso projeto Educadamente. A gente tá com um evento para acontecer em julho agora, 14, 15 e 16. www.institutomillion.com.br é o nosso site, é só entrar lá, se inscrever, vai ser um prazer enorme ter vocês lá. Que esse seja o primeiro de muitos Educadamente que vão surgir aí, vamos nos esforçar para ter grandes resultados nisso. Foi um prazer enorme e muito obrigado a todos. Valeu, gente. Show!